Capítulo 7 da alteração dos atos constitutivos. Seção I das disposições gerais. Art. 144. As empresas especializadas que desejarem efetuar alterações em seus atos constitutivos deverão requerer autorização específica, desde que estejam com a autorização de funcionamento e o certificado de segurança em vigor. Primeiro, as alterações que impliquem mudanças na razão social, inclusive tipo societário ou CNPJ, dependerão de autorização do Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada, ficando as alterações de sócios, endereço, capital social e as demais a cargo da DELES ou CV. 2. Com relação aos processos de alteração de atos constitutivos de competência da DELES ou CV, apenas o de alteração de sócios deverá ser encaminhado à CGCSP para atualização do cadastro da empresa. Terceiro, a alteração de objeto social está incluída nos procedimentos de autorização de nova atividade ou de encerramento de alguma atividade, não necessitando de procedimento próprio. Art. 145. Expedida a autorização para alteração de atos constitutivos, a empresa especializada deverá levá-la a registro perante a junta comercial ou cartório de registro de pessoas jurídicas, devolvendo o ato devidamente registrado à DELES ou CV. Primeiro, após o registro e devolução do ato registrado à DELES ou CV, na forma do caput, a empresa especializada comunicará a alteração de seu ato constitutivo às demais DELES ou CV de onde houver filial. 2. Quando se tratar de alterações de razão social, inclusive tipo societário ou CNPJ, será publicado no DO-alvará autorizando a modificação destes dados da empresa. Art. 146. As empresas que possuem serviço orgânico de segurança deverão comunicar previamente à DELES ou CV de sua circunscrição as alterações de seus atos constitutivos, quando referentes à razão social, quadro societário, endereço e responsável pelo setor de segurança. Parágrafo único. No caso de alteração de endereço, a empresa deverá observar o disposto no artigo 93. Seção 2ª do processo de alteração de atos constitutivos. Art. 147. Para obterem autorização para alteração de atos constitutivos, as empresas especializadas deverão protocolar requerimento dirigido ao Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada, a DELES ou a CV, conforme o caso, indicando o que se quer alterar e anexando. E comprovante de quitação das penas de multa eventualmente aplicadas à empresa por infração administrativa aos dispositivos desta portaria. Segunda, comprovante de recolhimento da taxa de alteração de atos constitutivos. 1. No caso de alteração de razão social, inclusive tipo societário ou CNPJ, a autorização dependerá de publicação no DO de novo alvará do Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada. 2. No caso de alteração do quadro societário, a DELES ou CV ouvirá em termo de declarações o sócio que pretender ingressar na sociedade, na forma do artigo 10, primeiro, devendo-se anexar, ainda, relativamente a este. E, cópia da carteira de identidade, inscrição no CPF, título de eleitor e certificado de reservista. Segunda, certidões negativas de registros criminais expedidas pela Justiça Federal, Estadual e Militar dos Estados e da União, onde houver, e eleitoral, relativamente aos sócios, administradores, diretores e gerentes, das unidades da Federação onde mantenham domicílio e pretendam constituir a empresa. Terceiro, no caso de alteração de endereço, cuja autorização caberá à DELES ou CV, será observado o procedimento previsto nos arts. 8 e 9, com expedição de novo certificado de segurança, apresentando, ainda, e as fotografias das instalações físicas, em especial da fachada, bem como do local de guarda de armas e munições, em se tratando de empresas especializadas. Segunda, as fotografias das instalações físicas, em especial da fachada, do local de guarda de armas e munições, das salas de aula, do local adequado para treinamento físico e de defesa pessoal e do estande de tiro próprio, se houver, em se tratando de empresas de curso de formação. Quarto, no caso de alteração para menor do capital social, a requerente deverá juntar, ainda, documento que comprove a integralização do capital social mínimo de 100 mil, o FIR, procedimento dispensável às empresas que possuem serviço orgânico de segurança. Quinto, as empresas de segurança privada que desejarem autorização para nova atividade deverão comprovar os requisitos da atividade pretendida, sem recolhimento de nova taxa de expedição de alvará de funcionamento. Sexto, a autorização de funcionamento de filial procede-se na forma dos arts. Quinto e sexto, dispensando-se de processo autônomo de alteração de atos constitutivos. Art. 148. Caberá à DELES ou CV do local onde se encontra a matriz da empresa especializada autorizar a alteração de seu ato constitutivo, devendo essa comunicar a alteração às demais DELES ou CV de onde houver filial, ressalvados os casos de inexigibilidade de processo autorizativo autônomo para alteração de atos constitutivos, a exemplo dos previstos nos arts. 5, 6 e 7. Capítulo 8 do uniforme do vigilante. Art. 149. O uniforme do vigilante é obrigatório e de uso exclusivo em serviço, devendo possuir características que garantam a sua ostensividade. Primeiro, a fim de garantir o caráter ostensivo, o uniforme deverá conter os seguintes elementos: I. Apito com cordão. Segunda, emblema da empresa. Terceira, plaqueta de identificação do vigilante, autenticada pela empresa, com validade de 6 meses, constando o nome, o número da Carteira Nacional de Vigilante, CNV e fotografia colorida em tamanho 3x4 e a data de validade. Segundo, o traje dos vigilantes empenhados na atividade de segurança pessoal não necessitará observar o caráter da ostensividade, aplicando-se quanto a estes o disposto no artigo 70, segundo. Terceiro, a validade da plaqueta de identificação do vigilante poderá ser aposta de forma a ser substituída a cada vencimento sem que seja necessária a reprodução de todo o documento. Art. 150.
O uniforme será adequado às condições climáticas do lugar em que o vigilante prestar serviço, de modo a não prejudicar o perfeito exercício de suas atividades profissionais. Art. 151. O modelo de uniforme dos vigilantes não será aprovado quando semelhante aos utilizados pelas Forças Armadas, pelos órgãos de segurança pública federais e estaduais e pelas guardas municipais. Primeiro, em caso de semelhança superveniente causada por criação de novo uniforme nas Forças Armadas, nos órgãos de segurança pública federais e estaduais e nas guardas municipais, capaz de causar confusão ao cidadão e ao poder público, a DELES ou CV responsável pela autorização do uniforme na unidade da Federação poderá rever a autorização concedida. Segundo, na hipótese do primeiro, não haverá necessidade de completa reformulação do uniforme autorizado, bastando alterações ou acréscimos de faixas, braçadeiras, inscrições, emblemas ou outros elementos identificadores que, a critério da unidade responsável, sejam suficientes para elidir a semelhança observada, fixando-se prazo razoável para a implementação das medidas fixadas. Art. 152. A empresa que prestar serviços de vigilância em indústrias, usinas, portos, aeroportos, navios fundeados em águas nacionais ou em outros estabelecimentos que venham impor riscos à incolumidade física de seus vigilantes, deverá adotar, além do uniforme, equipamentos de segurança necessários ao desempenho do trabalho, tais como capacetes, botas, óculos, cintos especiais e outros necessários, observadas as regras de segurança do serviço a ser executado. Art. 153. As empresas especializadas e as que possuem serviço orgânico de segurança poderão possuir mais de um uniforme autorizado, podendo um deles ser terno ou paletó, observadas as peculiaridades da atividade e o local de prestação do serviço, bem como os requisitos do artigo 149, 1-O. Art. 154. Para obterem autorização para modificação de uniforme já autorizado, ou acréscimo de um novo, as empresas especializadas e as que possuem serviço orgânico de segurança deverão possuir alvará de autorização e certificado de segurança válidos, devendo protocolar requerimento a DELES ou CV, anexando e memorial descritivo do uniforme dos vigilantes, mencionando apito com cordão, nome e logotipo da empresa, plaqueta de identificação, acompanhado de fotografias coloridas, de corpo inteiro de frente do vigilante devidamente fardado. Segunda, memorial descritivo das alterações propostas. Terceira, declaração das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública federais e estaduais e das guardas municipais ou da DELES ou CV, informando que o modelo de uniforme apresentado não é semelhante aos utilizados por aquelas instituições. Quarta, comprovante de recolhimento da taxa de autorização para mudança de modelo de uniforme. Capítulo 9 do Vigilante. Seção I dos requisitos profissionais Art. 155. Para o exercício da profissão, o vigilante deverá preencher os seguintes requisitos, comprovados documentalmente, e ser brasileiro, nato ou naturalizado. Segunda, ter idade mínima de 21 anos. Terceira, ter instrução correspondente à quarta série do ensino fundamental. Quarta, ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado por empresa de curso de formação devidamente autorizada. V, ter sido aprovado em exames de saúde e de aptidão psicológica. Sexta, ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, sem registros indiciamento em inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou ter sido condenado em processo criminal de onde reside, bem como do local em que realizado o curso de formação, reciclagem ou extensão, da Justiça Federal, da Justiça Estadual ou do Distrito Federal, da Justiça Militar Federal, da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal e da Justiça Eleitoral. Sétima, estar quite com as obrigações eleitorais e militares. E oitava, possuir registro no cadastro de pessoas físicas. Primeiros exames de saúde física e mental e de aptidão psicológica serão renovados por ocasião da reciclagem do vigilante, às expensas do empregador. Segundo, o exame psicológico será aplicado por profissionais previamente cadastrados no DPF, conforme normatização específica. Terceiro, os vigilantes aptos a exercer a profissão terão um registro profissional em sua carteira de trabalho e previdência social, CTPS, a ser executado pela DELES ou CV, por ocasião do registro do certificado de curso de formação, com o recolhimento da taxa de registro de certificado de formação de vigilante. Quarto, não constituem obstáculo ao registro profissional e ao exercício da profissão de vigilante, e o indiciamento ou processo criminal instaurado por crimes culposos. Segunda, a condenação criminal quando obtida a reabilitação criminal fixada em sentença. Terceira, a condenação criminal quando decorrido período de tempo superior a 5 anos contados da data de cumprimento ou extinção da pena. E quarta, a instauração de termo circunstanciado, a ocorrência de transação penal, assim como a suspensão condicional do processo. Seção segunda dos cursos de formação, extensão e reciclagem Art. 156. São cursos de formação, extensão e reciclagem, e curso de formação de vigilante, anexo 1º, segunda, curso de reciclagem da formação de vigilante, anexo 2º, terceira, curso de extensão em transporte de valores, anexo 3º, quarta, curso de reciclagem em transporte de valores, anexo 4º, V, curso de extensão em escolta armada, anexo 5º, sexta, curso de reciclagem em escolta armada, anexo 6º, sétima, curso de extensão em segurança pessoal, anexo 7º, oitava, curso de reciclagem em segurança pessoal, anexo 8º. Nona, curso de extensão em equipamentos não letais e anexo 9º. X, curso de extensão em equipamentos não letais segunda, anexo 10º, e X, curso de extensão em segurança para grandes eventos, anexo 11. Primeiro, para matrícula nos cursos de formação, reciclagem e extensão de vigilante, o candidato deverá preencher os requisitos previstos no artigo 155, exceto o disposto no inciso 4º, dispensado no caso dos cursos de formação. Segundo, o curso de formação de vigilante será pré-requisito para os cursos de extensão e cada curso será pré-requisito para a reciclagem correspondente. Terceiro, a realização de extensão e reciclagem em transporte de valores, escolta armada ou segurança pessoal implicará a reciclagem do curso de formação do vigilante.
Quarto, a frequência e avaliação seguirão as regras estabelecidas em cada programa de curso constante nos anexos desta portaria. Quinto, o candidato aprovado fará jus ao certificado de conclusão do curso, que deverá ser registrado pela DELES ou CV para ser considerado válido em todo o território nacional. Sexto, o curso de formação habilitará o vigilante ao exercício da atividade de vigilância patrimonial e os cursos de extensão prepararão os candidatos para exercerem as atividades específicas de transporte de valores, escolta armada e segurança pessoal. Sétimo, os cursos de formação, extensão e reciclagem são válidos por 2 anos, após o que os vigilantes deverão ser submetidos a curso de reciclagem, conforme a atividade exercida, às expensas do empregador. Oitavo, o curso de extensão em equipamentos não letais e é requisito para a utilização pelo vigilante dos equipamentos descritos no artigo 114.10, bem como para a inscrição no curso de extensão em equipamentos não letais segunda. Nono, curso de extensão em equipamentos não letais segunda é requisito para a utilização pelo vigilante dos equipamentos descritos no artigo 114.11. 10. A participação nos cursos de extensão em equipamentos não letais e segunda e no curso de extensão em segurança para grandes eventos não vale como início ou renovação da contagem de tempo de formação ou reciclagem de vigilante. Seção 3ª da Carteira Nacional de Vigilante. Art. 157. A CNV será de uso obrigatório pelo vigilante, quando em efetivo serviço, constando seus dados de identificação e as atividades a que está habilitado, na forma do artigo 159. Primeiro, a CNV somente será expedida se o vigilante preencher os requisitos profissionais previstos no artigo 155, estiver vinculado à empresa especializada ou a que possua serviço orgânico de segurança, e possuir curso de formação, extensão ou reciclagem dentro do prazo de validade. Segundo, a CNV não é válida como identidade, mas tão somente como identificação profissional, devendo estar sempre acompanhada de documento oficial de identidade. Art. 158. A CNV deverá ser requerida eletronicamente ao DPF pela empresa contratante, ou entidades sindicais devidamente cadastradas, até 30 dias após a contratação do vigilante, devendo-se apresentar I. Carteira de identidade e CPF. Segunda, informação de recolhimento da taxa de expedição da CNV, às expensas do empregador. Primeiro, no ato do requerimento somente serão processadas as solicitações nas quais for verificada eletronicamente a existência de vínculo empregatício e o pagamento válido da taxa correspondente, conforme número da Guia de Recolhimento da União, GRU informada. Segundo, os documentos mencionados no inciso I deverão ser apresentados em cópias legíveis anexadas ao formulário de requerimento eletrônico. Terceiro, no ato da solicitação, o requerente deverá informar a unidade do DPF onde deseja receber a CNV. Quarto, protocolo de requerimento, de porte obrigatório pelo vigilante enquanto não expedida a CNV, terá validade de 60 dias a partir do recebimento do pedido pelo DPF, na forma do caput, e comprovará a regularidade do vigilante durante esse período. Quinto, não sendo expedida a CNV no prazo fixado no quarto, a validade do protocolo poderá ser prorrogada na forma e prazo estabelecido em ato da CGCSP. Sexto, após o requerimento da CNV, a empresa contratante ou entidade de classe deverá agendar o comparecimento do vigilante à DELES ou CV a fim de ser submetido à identificação através da coleta biométrica de suas impressões decadactilares a ser realizada pelo setor responsável pelos procedimentos de identificação da Superintendência Regional de Polícia Federal Local ou da unidade descentralizada da circunscrição dos requerentes. Sétimo, procedida a coleta biométrica, as impressões digitais do vigilante serão inseridas e pesquisadas no Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, cabendo ao setor responsável pelos procedimentos de identificação da Superintendência de Polícia Federal Local ou da unidade descentralizada, informar os resultados da pesquisa DELES ou CV. Art. 159. As CNV serão expedidas pela CGCSP com prazo de validade de 5 anos. Primeiro, em caso de conclusão de novo curso de extensão, deverá a empresa ao qual estiver vinculado o vigilante requerer a atualização da CNV, contendo a nova extensão realizada, salvo quando os cursos ocorrerem de forma sucessiva, quando então o documento deverá ser requerido após a última extensão. Segundo, o requerimento de atualização da CNV deverá ser acompanhado dos documentos previstos no artigo 158. Terceiro, no caso do primeiro, o vigilante deverá portar a CNV desatualizada acompanhada do protocolo de requerimento da nova CNV. Quarto, as CNV que tenham sido expedidas com erro ou que estejam desatualizadas na forma do primeiro, serão recolhidas pela DELES ou CV no ato de entrega da nova carteira e encaminhadas à CGCSP para controle e destruição. Art. 160. O pedido de renovação da CNV deverá ser apresentado no prazo de até 60 dias, antes da data do seu vencimento, devendo ser instruído na forma prevista no artigo 158. Art. 161. Nos casos de extravio, danificação, destruição, furto ou roubo, o vigilante poderá requerer a segunda via de sua CNV, mediante inclusão obrigatória do boletim de ocorrência policial ou equivalente, além dos documentos previstos no artigo 158. Art. 162. As CNV que contenham erro material serão retificadas e novamente expedidas sem a necessidade do recolhimento da taxa correspondente, caso em que possuirão o mesmo prazo de validade da anteriormente expedida. Primeiro, caso o erro verificado tenha sido causado por equívoco no preenchimento de dados previamente confirmados pelo próprio requerente, a expedição de nova CNV se dará mediante novo requerimento e pagamento de nova taxa. Segundo, as CNV com erro serão obrigatoriamente entregues à DELES ou CV, no ato do recebimento da carteira retificada. Seção 4ª dos Direitos Art. 163. Assegura-se ao vigilante, e, o recebimento de uniforme, devidamente autorizado, às expensas do empregador. Segunda, porte de arma, quando em efetivo exercício. Terceira,
A utilização de materiais e equipamentos em perfeito funcionamento e estado de conservação, inclusive armas e munições. Quarta, a utilização de sistema de comunicação em perfeito estado de funcionamento. V. Treinamento regular nos termos previstos nesta portaria. Sexta, seguro de vida em grupo, feito pelo empregador. E sétima, prisão especial por ato decorrente do serviço. Seção V dos deveres art. 164. São deveres dos vigilantes, e exercer suas atividades com urbanidade, probidade e denodo, observando os direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, no exercício de suas funções. Segunda, utilizar, adequadamente, o uniforme autorizado, apenas em serviço. Terceira, portar a CNV. Quarta, manter-se adstrito ao local sob vigilância, observando-se as peculiaridades das atividades de transporte de valores, escolta armada e segurança pessoal. E V, comunicar, ao seu superior hierárquico, quaisquer incidentes ocorridos no serviço, assim como quaisquer irregularidades relativas ao equipamento que utiliza, em especial quanto ao armamento, munições e colete à prova de balas, não se eximindo o empregador do dever de fiscalização. Seção sexta da apuração das condutas dos vigilantes art. 165. As empresas de segurança privada deverão, comunicar imediatamente à DELES ou CV de sua circunscrição a ocorrência de ilícitos penais com o envolvimento de seus vigilantes, quando no exercício de suas atividades, e colaborar nas investigações. E segunda, apurar o fato em procedimento interno, juntando cópias do boletim de ocorrência de outros documentos esclarecedores do fato, encaminhando cópia do procedimento apuratório à DELES ou CV, para conhecimento. Capítulo X das penalidades. Seção I das penas aplicáveis art. 166. As empresas especializadas e as que possuem serviço orgânico de segurança que contrariarem as normas de segurança privada ficarão sujeitas às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator. E, advertência. Segunda, multa, de 500 a 5.000, o FIR. Terceira, proibição temporária de funcionamento. E quarta, cancelamento da autorização de funcionamento. Seção segunda das penas aplicáveis aos estabelecimentos financeiros art. 167. O estabelecimento financeiro que contrariar as normas de segurança privada ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator. E, advertência. Segunda, multa, de 1.000 a 20.000, o FIR. E terceira, interdição. Capítulo X das infrações administrativas. Seção I das infrações cometidas pelas empresas especializadas e pelas que possuem serviço orgânico de segurança. Subseção I da pena de advertência art. 168. É punível com a pena de advertência a empresa especializada e a que possui serviço orgânico de segurança que realizar qualquer das seguintes condutas: deixar de fornecer ao vigilante os componentes do uniforme ou cobrar pelo seu fornecimento. Segunda, permitir que o vigilante utilize o uniforme fora das especificações. Terceira, reter certificado de conclusão de curso ou CNV pertencente ao vigilante. Quarta, permitir o tráfego de veículo especial de transporte de valores desacompanhado de cópia do certificado de vistoria respectivo. V. Deixar de reconhecer a validade de certificado de conclusão de curso devidamente registrado pela DELES ou CV. Sexta. Possuir, em seu quadro, até 5% de vigilante sem CNV, com a CNV vencida ou desatualizada, na forma do artigo 159. Sétima. Matricular aluno em curso de formação, reciclagem, extensão ou treinamento complementar de tiro sem apresentação de todos os documentos necessários. E oitava, permitir que vigilante trabalhe sem portar a CNV ou protocolo de requerimento de CNV válido, na forma do artigo 157. Subseção segunda da pena de multa. Art. 169. É punível com a pena de multa, de 500 a 1.250, 1.250, o FIR, a empresa especializada e a que possui serviço orgânico de segurança que realizar qualquer das seguintes condutas: e deixar de apresentar qualquer informação ou documento, na forma da legislação vigente, quando requisitado pela CGCSP, DELES ou CV, para fins de controle ou fiscalização. Segunda, permitir que o vigilante exerça suas atividades sem os equipamentos de proteção individual necessários ao desempenho do trabalho em ambientes que possam causar riscos à sua incolumidade, tais como capacetes, botas, óculos, cintos especiais e outros necessários. Terceira, permitir que o vigilante exerça suas atividades sem uniforme. Quarta, permitir que o vigilante utilize o uniforme fora do serviço. V. Alterar seus atos constitutivos ou modelo do uniforme dos vigilantes, sem prévia autorização do DPF. Sexta, permitir a utilização de cães que não atendam às exigências específicas previstas nesta portaria. Sétima, deixar de devolver ao vigilante interessado, em até 5 dias após os registros, o seu certificado de conclusão do curso. Oitava, deixar de expedir a segunda via do certificado de curso de formação, extensão ou reciclagem, quando solicitada pelo interessado. Nona, permitir o tráfego de veículo especial de transporte de valores com o certificado de vistoria vencido. X. Alterar o local onde o veículo especial estiver operando, sem prévia comunicação à DELES ou CV. X. Proceder à desativação ou reativação do veículo especial, em desacordo com o procedimento previsto no artigo 55. 12. Deixar de comunicar à DELES ou CV a desativação temporária de veículo especial. 13. Não comunicar o envolvimento de vigilante em ato ilícito no exercício da profissão ou não apurar internamente o fato, nos termos do artigo 165. 14. Alterar os atos constitutivos para fins de constituição de nova filial ou outra instalação e não ingressar com o respectivo pedido no prazo dos arts. 5 ou 6 o. 5º.
15. Possuir, em seu quadro, entre 5% a 20% de vigilante sem CNV, com a CNV vencida ou desatualizada na forma do artigo 159. 16. Manter em sala de aula mais de 45 alunos, ressalvado o artigo 76. Inciso 6º. 17. Deixar de observar os prazos previstos nesta portaria, salvo quando a omissão caracterizar conduta mais grave. 18. Deixar de observar as determinações previstas no artigo 79, segundo e terceiro. Art. 170. É punível com a pena de multa, de 1.251, 1.251, a 2.500, 2.500, o FIR, a empresa especializada e a que possui serviço orgânico de segurança que realizar qualquer das seguintes condutas. I. Exercer a atividade de segurança privada em unidade da federação na qual não está autorizado. Segunda. Contratar, como vigilante, pessoa que não preenche os requisitos profissionais exigidos. Terceira. Exercer atividade de segurança privada com vigilante sem vínculo empregatício. Quarta. Deixar de efetuar as anotações e os registros devidos na CTPS do vigilante. V. Deixar de encaminhar a CTPS do vigilante a DELES ou CV, para fins de registro profissional. Sexta. Permitir que o vigilante exerça suas atividades com a utilização de armas, munições, coletes à prova de balas, ou outros equipamentos, que não estejam em perfeito estado de conservação e funcionamento, fora do prazo de validade ou em desacordo com o artigo 121 ou artigo 132, segundo. Sétima. Exercer quaisquer das atividades de segurança privada sem dispor do efetivo mínimo necessário de vigilantes. Oitava. Deixar de promover a reciclagem do vigilante, os exames de saúde e de aptidão psicológica, quando devidos. Nona. Deixar de assistir, jurídica e materialmente, o vigilante quando em prisão por ato decorrente de serviço. X. Deixar de providenciar o certificado de conformidade complementar na hipótese de modificação e ou substituição nas peças de proteção balística ou na forma de montagem do veículo especial de transporte de valores, conforme disposto no artigo 39. X. Deixar de contratar o seguro de vida em grupo para o vigilante. 12. Dar destinação diversa da prevista no artigo 132 aos seus coletes de proteção balística com prazo de validade vencido. 13. Não possuir sistema de comunicação ou possuí-lo com problemas de funcionamento. 14. Utilizar veículos comuns sem que estejam devidamente identificados e padronizados, contendo o nome e logotipo da empresa, ou sem comunicar a sua posse ao DPF. 15. Utilizar veículo especial de transporte de valores sem os equipamentos exigidos ou em desacordo com as normas vigentes. 16. Realizar transporte de valores em desacordo com o disposto nos arts. 50 ou 51. 17. Exercer a atividade de transporte de valores por via aérea, fluvial ou por outros meios, sem autorização competente. 18. Exercer a atividade de transporte de valores por via aérea, fluvial ou por outros meios, sem a presença de, no mínimo, 2 vigilantes, ou deixar de observar as normas e as medidas de segurança necessárias. 19. Utilizar ou manter veículo especial ou comum em regular estado de conservação, sem que o veículo esteja formalmente desativado. 20. Utilizar veículo especial ou comum, em serviço, desprovido de um sistema de comunicação ou com sistema que apresente problemas de funcionamento. 21. Matricular, em curso de formação, extensão, reciclagem ou treinamento complementar de tiro, candidato que não preencha os requisitos necessários. XXI. Deixar de aplicar a grade curricular, os exames teóricos e práticos, e a carga de tiro mínima, previstos nos anexos desta portaria. XI. Promover a avaliação final do candidato que não houver concluído o curso com frequência de 90%, da carga horária em cada disciplina. XIL. Promover a aprovação do candidato que não obtiver o índice mínimo de aproveitamento de 60%, em cada disciplina. XXV. Permitir que instrutor não credenciado ministre aulas nos cursos de formação, reciclagem ou extensão de vigilantes. XXVI. Deixar de informar aos órgãos de segurança o serviço a ser executado com passagem por outras unidades da Federação. XV. Possuir, em seu quadro, entre 20% e 50% de vigilantes sem CNV, com a CNV vencida ou desatualizada na forma do artigo 159, e XV. Empregar vigilante em atividade de segurança privada para a qual esse não possui habilitação. Art. 171. É punível com a pena de multa, de 2.501, 2.501, a 5.000, o FIR, a empresa especializada e a que possui serviço orgânico de segurança que realizar qualquer das seguintes condutas. E. Utilizar em serviço armamento, munição ou outros produtos controlados que não sejam de sua propriedade. Segunda. Adquirir, a qualquer título, armas, munições ou outros produtos controlados, de pessoas físicas ou jurídicas não autorizadas a sua comercialização. Terceira. Alienar, a qualquer título, armas, munições ou outros produtos controlados, sem prévia autorização do DPF. Quarta. Guardar armas, munições ou outros produtos controlados que não sejam de sua propriedade. V. Guardar armas, munições ou outros produtos controlados em local inadequado. Sexta. Negligenciar na guarda ou conservação de armas, munições ou outros produtos controlados. Sétima. Permitir que o vigilante utilize armamento ou munição fora do serviço. Oitava. Realizar o transporte de armas ou munições sem a competente guia de autorização.
Nona, permitir que o vigilante desempenhe suas funções fora dos limites do local do serviço, respeitadas as peculiaridades das atividades de transporte de valores, escolta armada e segurança pessoal. X. Utilizar vigilante desarmado ou sem coletes de proteção balística em estabelecimentos financeiros que realizam guarda de valores ou movimentação de numerário, ou em serviço de transporte de valores. X. Realizar atividade de transporte de valores em desacordo com o disposto nos arts. 50, 51 ou 114, oitavo. 12. Transferir a posse ou propriedade de veículo especial à empresa que não possua autorização para atuar na atividade de transporte de valores. 13. Realizar atividade de escolta armada em desacordo com o disposto nos arts. 66 ou 114, oitavo. 14. Dar outra destinação às armas e munições adquirida para fins de formação, reciclagem ou extensão dos vigilantes ou para o exercício da atividade de segurança privada autorizada. 15. Permitir a utilização, por alunos e instrutores, de armas ou munições que não sejam de sua propriedade, excetuando-se as hipóteses dos arts. 84 e 118, parágrafo único. 16. Permitir a realização de cursos de formação, reciclagem ou extensão de vigilantes fora das dependências autorizadas da empresa, ressalvado o disposto no artigo 76, 2-O, ou em desacordo com as regras de segurança necessárias. 17. Executar atividade de segurança privada em desacordo com a autorização expedida pelo DPF. 18. Executar ou contribuir, de qualquer forma, para o exercício da atividade de segurança privada não autorizada. 19. Impedir ou dificultar o acesso dos policiais da DLEIS ou CV às suas dependências e instalações, quando em fiscalização. 20. Declarar fato inverídico ou omitir fato verdadeiro ao DPF. 21. Deixar de comunicar furto, roubo, extravio ou a recuperação de armas, munições e coletes de proteção balística de sua propriedade, ao DPF, no prazo de 24 horas da ocorrência, bem como deixar de adotar as providências referidas no artigo 138, primeiro e terceiro. XXI. Continuar funcionando durante o período de proibição temporária de funcionamento. XI. Utilizar armamento ou munição imprestável ou inservível para a atividade, ou munição recarregada fora dos casos permitidos nesta portaria. XIL. Utilizar inadequadamente as armas e demais equipamentos autorizados para a atividade de segurança privada. XXV. Possuir, em seu quadro, mais de 50%, de vigilante sem CNV, com a CNV vencida ou desatualizada na forma do artigo 159. XXVI. Executar atividade econômica diversa da segurança privada, conforme definição do artigo 10 da Lei no 7.102, de 1983. XVI. Utilizar vigilante em atividades de instalação, vistoria e atendimento técnico de acionamentos de alarme. XVI. Possuir fachada em desacordo com a autorização concedida. Subseção 3ª da pena de proibição temporária de funcionamento. Art. 172. É punível com a pena de proibição temporária de funcionamento entre 3 e 30 dias, conforme a gravidade da infração e suas consequências, ainda que potenciais, a reincidência e a condição econômica do infrator, a empresa especializada e a que possui serviço orgânico de segurança que realizar qualquer das seguintes condutas. I. Incluir estrangeiro na constituição societária ou na administração da empresa, sem amparo legal. Segunda, ter na constituição societária, como sócio ou administrador, pessoas que tenham condenação criminal registrada. Terceira, não possuir pelo menos 2 veículos especiais em condições de tráfego, para as empresas que exerçam atividade de transporte de valores. Primeiro, no caso de aplicação da pena de proibição temporária de funcionamento, as armas, munições, coletes de proteção balística que não estejam em utilização serão recolhidas, e os veículos especiais deverão ser lacrados pela DLEIS ou CV, permanecendo, pelo período que durar a proibição, em poder da empresa, mediante lavratura de termo de fiel depositário. Segundo, na hipótese de regularização após a lavratura do auto de infração e antes do trânsito em julgado da decisão, a pena de proibição temporária de funcionamento poderá ser convertida na pena de multa prevista no artigo 171, aplicando-se o disposto no artigo 180. Terceiro, se a empresa temporariamente proibida de funcionar não sanar, dentro do prazo de cumprimento da pena, as irregularidades apontadas no processo administrativo que deu origem à punição, será instaurado o competente processo de cancelamento da autorização de funcionamento. Subseção 4ª da pena de cancelamento da autorização de funcionamento. Art. 173. É punível com a pena de cancelamento da autorização de funcionamento para as atividades de segurança privada a empresa especializada e a que possui serviço orgânico de segurança que realizar qualquer das seguintes condutas. E seus objetivos ou circunstâncias relevantes indicarem a prática de atividades ilícitas, contrárias, nocivas ou perigosas ao bem público e à segurança do Estado e da coletividade. Segunda, possuir capital social integralizado inferior a 100 mil, UFIR. Terceira, deixar de comprovar, nos prazos previstos nos arts. Quarto, 1º e 20. Segundo, a contratação do efetivo mínimo de vigilantes, necessário à atividade autorizada. Quarta, deixar de possuir instalações físicas adequadas à atividade autorizada, conforme aprovado pelo certificado de segurança. V. Ter sido penalizado pela prática da infração prevista no artigo 171, inciso XI, e não regularizar a situação após 30 dias, contados do trânsito em julgado da decisão. Sexta, deixar de sanar, dentro do prazo de cumprimento da pena, as irregularidades que ensejaram a proibição temporária de funcionamento. Sétima, a contumácia, que consiste na prática de 3 ou mais transgressões específicas, ou 5 genéricas, previstas nos arts.
170 a 172, ocorridas durante o período de 1 ano, e com penas transitadas em julgado. Oitava, deixar de possuir quaisquer outros requisitos para o seu funcionamento. E nona, continuar funcionando fora dos limites da unidade da federação onde possui autorização após 30 dias da lavratura do auto de infração pelo cometimento do fato. Primeiro, no caso de serem constatadas irregularidades quando da análise de processo de revisão de autorização de funcionamento, se, após a lavratura do auto de infração correspondente, a empresa autuada desejar solucionar a irregularidade, deverá fazê-lo por meio da apresentação de novo requerimento de revisão, conforme previsto no artigo 14. Segundo, na hipótese de regularização após a lavratura do auto de infração, e antes do trânsito em julgado da decisão, a pena de cancelamento será convertida em multa prevista no artigo 171, aplicando-se o disposto no artigo 180. Terceiro, nos casos de cancelamento de autorização para funcionamento das empresas especializadas e das que possuem serviço orgânico de segurança, as armas, munições e demais produtos controlados serão arrecadados e permanecerão custodiados na DELES ou CV pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa de cancelamento de autorização, após o que serão encaminhados ao comando do Exército para destruição, procedendo-se ao registro no SINAR. Quarto, é vedada a permanência de registros regulares para armas de empresas canceladas, sendo que as armas não apresentadas pela empresa e não encontradas pela DELES ou CV devem ter sua situação atualizada conforme o caso no SINAR, sem prejuízo das implicações penais aplicáveis ao caso. Quinto, as empresas terão o prazo previsto no terceiro para, se quiserem, alienar suas armas, munições, demais produtos controlados e veículos especiais, devendo ser observado o procedimento previsto no artigo 129. Sexto, com o trânsito em julgado da pena de cancelamento, a DELES ou CV oficiará a Junta Comercial ou Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, as Receitas Federal, Estadual e Municipal, e a Secretaria de Segurança Pública comunicando o cancelamento da empresa especializada. Sétimo, transcorridos 180 dias da publicação da portaria de cancelamento da autorização de funcionamento, a empresa de segurança privada poderá requerer nova autorização de funcionamento, exceto na hipótese do caput, inciso I, quando o prazo será de 5 anos. Art. 174. O cancelamento da autorização de funcionamento da matriz acarretará o cancelamento de toda atividade da empresa no país. Parágrafo único. O cancelamento da primeira filial autorizada em uma unidade da federação acarretará o cancelamento de toda atividade da empresa nessa unidade. Seção 2ª das infrações cometidas pelos estabelecimentos financeiros que realizam guarda de valores ou movimentação de numerário. Subseção I da pena de advertência. Art. 175. É punível com a pena de advertência o estabelecimento financeiro que realizar qualquer das seguintes condutas. I. Deixar de comunicar a DELES ou CV o encerramento de suas atividades. Segunda, deixar de comunicar a DELES ou CV quaisquer irregularidades ocorridas com os vigilantes que prestam serviço nas suas instalações. Terceira, deixar de comunicar a DELES ou CV quaisquer irregularidades ocorridas com os veículos especiais de sua posse ou propriedade. Subseção 2ª da pena de multa. Art. 176. É punível com a pena de multa, de 1.000 a 10.000, o FIR, o estabelecimento financeiro que realizar qualquer das seguintes condutas. I. Impedir ou dificultar o acesso de policiais federais às suas instalações, quando em fiscalização. Segunda, deixar de atender a notificação para apresentar as imagens de vídeo, captadas e gravadas pelo circuito interno de televisão, quando solicitadas em até 30 dias da ocorrência de qualquer ação criminosa havida no interior do estabelecimento financeiro. Terceira, deixar de atender ou retardar, injustificadamente, o cumprimento de notificação da DELES ou CV, ou usar de meios para procrastinar o seu cumprimento. Quarta, permitir que o vigilante realize atividades diversas da vigilância patrimonial ou transporte de valores, conforme o caso. V. Declarar fato inverídico ou omitir fato verdadeiro ao DPF. E sexta, descumprir o disposto no artigo 107, 1º e 6º. Art. 177. É punível com a pena de multa, de 10.001, a 20.000, o FIR, o estabelecimento financeiro que realizar qualquer das seguintes condutas. I. Dispor de sistema de alarme, vigilância ou qualquer outro elemento em desacordo com o plano de segurança aprovado. Segunda, promover o transporte de numerário, bens ou valores em desacordo com a legislação. E terceira, apresentar plano de segurança fora do prazo regulamentar, mas ainda dentro da validade do plano anterior. Parágrafo único. Para efeitos de fiscalização de plano de segurança bancário, a DELES ou CV poderá lavrar apenas um auto de infração por dia de descumprimento. Subseção 3ª da pena de interdição. Art. 178. É punível com a pena de interdição o estabelecimento financeiro que apresentar o plano de segurança após o vencimento do plano anterior, não obtiver a aprovação do plano de segurança apresentado ou, por qualquer outro motivo, funcionar sem plano de segurança aprovado pelo DPF. Primeiro, após a denegação definitiva do plano de segurança, o estabelecimento financeiro que desejar solucionar a irregularidade deverá fazê-lo por meio da apresentação de novo plano de segurança, conforme previsto no artigo 101. Segundo, na hipótese do primeiro, caso o novo plano apresentado seja aprovado antes do trânsito em julgado da decisão, a pena de interdição será convertida em multa prevista no artigo 177, aplicando-se o disposto no artigo 180. Terceiro, na hipótese do primeiro, caso o novo plano apresentado seja aprovado após o trânsito em julgado da decisão na seara administrativa, a pena de interdição será convertida em multa no valor máximo previsto no artigo 177, de ofício ou a pedido da instituição financeira. Art. 179.
No caso de ser aplicada, com trânsito em julgado, a pena de interdição, o estabelecimento financeiro será devidamente lacrado, notificando-se o responsável e cientificando-se o Banco Central do Brasil. Seção terceira das disposições comuns. Subseção I. Da dosimetria da pena de multa art. 180. Na fixação das penas de multas, a autoridade determinará o valor a ser pago, de forma motivada, a partir de um juízo de ponderação e tendo como parâmetros, e, a gravidade da conduta, segunda, as consequências, ainda que potenciais, da infração, e terceira, a condição econômica do infrator, parágrafo único. Após a fixação da pena base de multa na forma do caput, em seguida serão consideradas, e, as agravantes, segunda, as atenuantes, e terceira, a reincidência. Subseção segunda das circunstâncias agravantes art. 181. São consideradas circunstâncias agravantes, quando não constituírem infração, e impedir ou dificultar, por qualquer meio, a ação fiscalizadora da DELES ou CV, segunda, omitir, intencionalmente, dado o documento de relevância para o completo esclarecimento da irregularidade em apuração, e terceira, deixar de proceder de forma ética perante as unidades de controle e fiscalização do DPF. Subseção terceira. Das circunstâncias atenuantes. Art. 182. São consideradas circunstâncias atenuantes, e primariedade, segunda, colaborar, eficientemente, com a ação fiscalizadora da DELES ou CV, e terceira, corrigir as irregularidades constatadas ou iniciar de forma efetiva a sua correção, ainda durante as diligências. Subseção quarta. Da reincidência. Art. 183. A reincidência, genérica ou específica, caracteriza-se pelo cometimento de nova infração depois de transitar em julgado a decisão administrativa que impôs pena em virtude do cometimento de infração anterior. Primeiro, considera-se específica a reincidência quando as infrações anterior e posterior tiverem a mesma tipificação legal, e genérica quando tipificadas em dispositivos diversos. Segundo, no caso de infrações puníveis com a pena de advertência, havendo reincidência genérica ou específica, aplicar-se-á a pena prevista no artigo 169 ou artigo 176, a depender do ente infrator. Terceiro, no caso de infrações puníveis com a pena de multa, a reincidência genérica implicará o aumento de 1/3, enquanto a reincidência específica implicará o aumento de metade da pena aplicada. Quarto, no caso de infrações cometidas pelas instituições financeiras, a reincidência será determinada, individualmente, por cada estabelecimento financeiro infrator. Art. 184. As infrações administrativas punidas e com trânsito em julgado há mais de 5 anos não serão consideradas para efeitos da reincidência. Capítulo 12 do Auto de Infração. Art. 185. A DELES ou CV realizará fiscalizações nas empresas especializadas, nas que possuem serviço orgânico de segurança e nos estabelecimentos financeiros, iniciando-se e, de ofício, a qualquer tempo ou por ocasião dos requerimentos apresentados pelas empresas especializadas, pelas que possuem serviço orgânico de segurança ou pelos estabelecimentos financeiros. Segunda, mediante solicitação da CGCSP, das entidades de classe ou dos órgãos de segurança pública. Terceira, mediante representação, havendo suspeita da prática de infrações administrativas. Parágrafo único. Para os fins deste capítulo, observassem os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999. Art. 186. Constatada a prática de infração administrativa, a DELES ou CV lavrará o respectivo auto de constatação de infração e notificação, contendo data, hora, local, descrição do fato, qualificação dos vigilantes e outras circunstâncias relevantes, arrecadando os materiais controlados que estiverem sendo empregados de maneira irregular ou temerária. Parágrafo único. Em caso de concurso material de infrações será lavrado um auto de constatação de infração e notificação para cada infração constatada, na forma do caput. Art. 187. O auto de constatação de infração e notificação iniciará o processo administrativo punitivo, em que serão assegurados ao autuado a ampla defesa e o contraditório. Parágrafo único. Lavrado o auto de constatação de infração e notificação, é vedado seu arquivamento no âmbito da DELES ou CV. Art. 188. A DELES ou CV notificará o autuado através da entrega, mediante recibo, de uma via do auto lavrado, concedendo o prazo de 10 dias, ininterruptos, para a apresentação de defesa escrita. Parágrafo único. A notificação de que trata o caput poderá ser realizada e, por meio da ciência, no próprio auto, de qualquer sócio, empregado da administração da autuada ou procurador cadastrado, inclusive por via eletrônica. Segunda, pelo envio de cópia do auto, mediante aviso de recebimento, ao endereço da autuada, ou terceira, por qualquer outro meio hábil, que assegure a certeza da ciência do ato por parte da autuada. Art. 189. Após o prazo da defesa, a DELES ou CV elaborará parecer sobre os fatos eventualmente arguidos pela defesa e encaminhará o processo administrativo punitivo à CGCSP. Primeiro, a CGCSP elaborará parecer conclusivo propondo a aplicação da pena ou seu arquivamento e enviará o processo administrativo punitivo à CAS, que examinará e opinará sobre o assunto. 2. Ouvidos os membros da CAS, o diretor executivo do DPF, na condição de presidente da CAS ou, em suas faltas e impedimentos, o coordenador-geral de controle de segurança privada, proferirá decisão. Terceiro, a CGCSP poderá delegar à DELES vinculada à superintendência regional diversa daquela em que lavrado o auto de constatação de infração e notificação, a responsabilidade pela elaboração do parecer conclusivo referido no primeiro. Art. 190.
Da decisão do presidente da CAS caberá recurso ao diretor-geral no prazo de 10 dias, contados da ciência da decisão no âmbito do processo eletrônico ou da publicação da portaria punitiva no DO. Primeiro interposto recurso ao diretor-geral, o presidente da CAS poderá, no prazo de 5 dias, reconsiderar os termos da decisão recorrida. Segundo caso não reconsidere ou não se manifeste nos autos, o recurso, juntamente com o processo principal, serão encaminhados ao diretor-geral para decisão. Terceiro, o recurso de que trata o caput somente terá efeito suspensivo quando se tratar de aplicação das penas de proibição temporária de funcionamento, cancelamento da autorização de funcionamento ou interdição de estabelecimento financeiro. Art. 191. Da decisão do diretor-geral não caberá novo recurso na esfera administrativa. Primeiro, o interessado será notificado da decisão do diretor-geral, arquivando-se junto ao processo punitivo a decisão e uma via da notificação. Segundo, as penas de multa somente serão consideradas pagas depois de lançada sua baixa no sistema, mediante o encaminhamento, pelo autuado, do original da GRU correspondente à CGCSP, devendo esta ser arquivada junto ao processo punitivo. Terceiro, somente serão aceitas cópias de GRU caso conste da própria guia o número do processo punitivo a que se refere. Capítulo 13 da execução não autorizada das atividades de segurança privada. Art. 192. A execução não autorizada das atividades de segurança privada por pessoa física ou jurídica, por meio de qualquer forma, implicará a lavratura do auto de encerramento respectivo. Primeiro, no caso de constatação de serviços não autorizados, a DELES ou CV. E deverá, para fins de prova, arrecadar as armas e munições utilizadas, podendo realizar fotografias, tomar depoimentos de testemunhas ou vigilantes, bem como realizar outras diligências que se fizerem necessárias. Segunda, lavrará o auto de encerramento de atividade não autorizada de segurança privada. Terceira, notificará o responsável pela atividade, entregando cópia do auto de encerramento e dos autos de arrecadação lavrados, consignando prazo de 10 dias para a apresentação de defesa escrita. Quarta, notificará, ainda, o tomador dos serviços, caso haja, entregando cópia do auto de encerramento respectivo, de que poderá ser igualmente responsabilizado caso contribua, de qualquer modo, para a prática de infrações penais possivelmente praticadas pelo contratado. Segundo o fim do prazo previsto para a apresentação da defesa, a DELES ou CV decidirá fundamentadamente no prazo de 30 dias sobre o encerramento das atividades, notificando o autuado. Terceiro, da decisão de que trata o segundo, caberá recurso ao superintendente regional, no prazo de 10 dias, cientificando o autuado após a decisão final. Quarto, transitada em julgado a decisão administrativa que reconhecer a atividade como sendo de segurança privada não autorizada, deverá a DELES ou CV. E instaurar o procedimento penal cabível, em caso de recalcitrância. Segunda, comunicar à CGCSP. Terceira, oficiará aos contratantes da empresa encerrada, a junta comercial ou cartório de registro das pessoas jurídicas, as Receitas Federal, Estadual e Municipal, e a Secretaria de Segurança Pública, comunicando o encerramento. E quarta, lançar os dados do processo em sistema informatizado do DPF. Quinto, se a decisão do processo não reconhecer a atividade como sendo de segurança privada não autorizada, o procedimento instaurado será arquivado. Sexto, a lavratura do auto de encerramento de atividades não autorizada tem força de ordem legal e é auto-executável, devendo a empresa ou responsável pela atividade irregular cessar a prestação do serviço a partir do momento da lavratura do auto, não sendo considerado como autorização temporária para a prestação de atividade de segurança privada o trâmite processual previsto neste artigo. Sétimo, além dos bens de uso controlado pelo poder público ou cuja posse, por si só, constitua crime, durante as fiscalizações de combate à atividade clandestina de segurança privada, os policiais federais deverão apreender somente o mínimo de material necessário como prova do processo administrativo de encerramento da atividade. Oitavo. Após o encerramento do processo administrativo, os bens apreendidos que não sejam controlados e os que não constituam prova em processo criminal deverão ser devolvidos aos respectivos proprietários no ato de notificação da decisão administrativa. Capítulo 14 das Disposições Gerais e Finais. Art. 193. As atividades de vigilância patrimonial, de transporte de valores, de escolta armada e de segurança pessoal poderão ser executadas por uma mesma empresa, desde que devidamente autorizada em cada uma destas atividades. Art. 194. A empresa especializada nas atividades de segurança privada adotará firma ou razão social, observando-se e a não utilização de nome de fantasia. Segunda, a não utilização de firma ou razão social idêntica ou similar a uma outra já autorizada. Terceira, a não utilização de termos de uso exclusivo pelas instituições militares ou órgãos de segurança pública. Quarta, a não utilização de termos contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e à coletividade. Os interessados em constituir empresa especializada ou alterar a razão social de empresa especializada já autorizada deverão consultar, previamente, a CGCSP a respeito da adequação e disponibilidade da razão social que pretendam utilizar. 2. A inobservância ao primeiro acarretará o indeferimento dos pedidos, caso a razão social proposta não atenda às disposições do caput, incisos e a quarta. Art. 195. As empresas e profissionais que não realizem atividades típicas de segurança privada não são disciplinados por esta portaria. Art. 196.
Nas empresas especializadas constituídas sob a forma de sociedades anônimas de capital fechado, os requisitos exigidos aos sócios para autorização e revisão da autorização de funcionamento somente deverão ser observados pelas pessoas físicas que participam da administração da companhia. Primeiro, as modificações na composição da administração da companhia deverão ser comunicadas no prazo de até 5 dias ao DPF, instruindo-se o procedimento com os documentos que comprovem os requisitos exigidos nesta portaria para os administradores da empresa de segurança privada. Segundo as empresas de que trata este artigo, para obtenção da autorização e revisão da autorização de funcionamento, deverão comprovar a nacionalidade brasileira de todos os seus acionistas. Terceiro, disposto neste artigo não se aplica às empresas que possuem serviço orgânico de segurança. Art. 197. As empresas de segurança privada poderão ter pessoas jurídicas como sócios. Primeiro, os titulares das pessoas jurídicas sócias das empresas de segurança privada deverão preencher os mesmos requisitos dos sócios destas. Segundo, disposto neste artigo não se aplica às empresas que possuem serviço orgânico de segurança. Art. 198. As empresas especializadas e as que possuem serviço orgânico de segurança deverão manter atualizados seus dados, apresentando no máximo a cada 3 meses ao DPF, via sistema informatizado, e relação dos empregados contratados e dispensados. Segunda, relação de armas, munições e coletes à prova de balas. Terceira, relação de veículos comuns especiais, caso existam. Quarta, relação dos postos de serviço. E v, relação de todos os seus estabelecimentos. Os veículos comuns não poderão ser utilizados antes da comunicação de sua posse ao DPF. 2. A empresa deve apresentar ao DPF, sempre que notificada, quaisquer informações sobre seus dados e documentos contábeis, para fins de comprovação da manutenção de seus requisitos e de regularidade de suas atividades. Terceiro, as empresas especializadas deverão informar ao DPF, por qualquer meio hábil, em até 48 horas de antecedência, os eventos em que prestarão serviços de segurança, contendo as seguintes informações: horário. Segunda, local. Terceira, público estimado. E quarta, nome e número de registro no DPF dos vigilantes que atuarão no evento. Art. 199. Os procedimentos previstos nesta portaria observarão as formas e os meios disciplinados em normatização específica do DPF. Primeiro, todos os processos previstos nesta portaria poderão ser realizados por intermédio de procedimentos eletrônicos, a critério e na forma nela prescrita e conforme orientações da CGCSP. 2. Os processos autorizativos serão analisados de acordo com a ordem cronológica de protocolo dos requerimentos, com exceção aos processos de solicitação de aquisição de armas, munições e petrechos dos cursos de formação de vigilantes, que terão trâmite prioritário. 3. Os processos autorizativos serão analisados no prazo de 60 dias, contados da data do protocolo dos requerimentos, descontados os atrasos decorrentes de culpa das empresas, podendo ser prorrogado excepcionalmente pela CGCSP. 4. Os procedimentos elencados nesta portaria poderão ser revistos a qualquer momento pela CGCSP, em razão de fatos graves que atentem contra a ordem pública e ao interesse da coletividade. 5. Em caso de indisponibilidade de sistema eletrônico, os procedimentos previstos nesta portaria poderão ser protocolizados diretamente nas unidades do DPF. Art. 200. Constatada a falta ou imprestabilidade de qualquer documento, o interessado será notificado a cumprir as exigências no prazo de 15 dias, contados da ciência da notificação. Primeiro prazo poderá ser prorrogado, a critério da autoridade competente, mediante requerimento justificado do interessado apresentado antes do vencimento do referido prazo. Segundo, apresentada a resposta incompleta ao decorrido prazo de que trata o caput sem que tenha havido o atendimento integral e tempestivo da notificação, o processo administrativo será arquivado por inércia do interessado, dando-se ciência ao mesmo, que poderá, a qualquer tempo, apresentar novo requerimento. Terceiro, da decisão de arquivamento caberá recurso no prazo de 10 dias para a autoridade hierarquicamente superior. Art. 201. Por ocasião da análise de qualquer recurso previsto nesta portaria, a autoridade recorrida poderá, em 5 dias, reconsiderar sua decisão. Parágrafo único. A falta da manifestação da autoridade recorrida no prazo do caput será interpretada como manutenção da decisão, devendo o recurso ser julgado pela autoridade competente independentemente de manifestação formal nos autos. Art. 202. As empresas especializadas e as que possuem serviço orgânico que pretenderem, espontaneamente, encerrar suas atividades, aplicar-se ao disposto no artigo 173, terceiro e quarto, contando-se o prazo de 90 dias a partir da publicação da portaria de cancelamento de autorização. Primeiro, o cancelamento da autorização de funcionamento da matriz acarretará o cancelamento de toda a atividade da empresa no país. Segundo, o cancelamento da autorização de funcionamento da primeira filial autorizada em uma unidade da federação acarretará o cancelamento de toda a atividade da empresa nessa unidade. Art. 203. As empresas especializadas e as que possuem serviço orgânico que estiverem com sua autorização de funcionamento vencida há mais de um ano, poderão ter sua autorização cancelada, de ofício pela CGCSP, após informação conclusiva da DELES ou CV de não funcionamento da empresa no endereço informado ao DPF. Art. 204. Todos os atos administrativos que necessitarem de publicação em DOU deverão ser precedidos de recolhimento do preço público correspondente às despesas, junto à imprensa nacional, às expensas do requerente. Parágrafo único. O procedimento será arquivado por inércia do interessado, sem necessidade de despacho da autoridade que proferiu o ato originário, caso o boleto emitido pela imprensa nacional seja encaminhado e não ocorra o recolhimento até a data do seu vencimento. Art. 205. As multas e taxas decorrentes da atividade de fiscalização das empresas de segurança privada constituirão recursos diretamente arrecadados na fonte 150, a serem consignados no orçamento do DPF, no Programa de Trabalho 06.030.0174.2081.001, Operação do Policiamento Federal.
Parágrafo único. Anualmente a CGCSP encaminhará à Procuradoria da Fazenda Nacional e a outros órgãos competentes relatório das multas aplicadas e não recolhidas pelas instituições financeiras e empresas, para as medidas legais cabíveis. Art. 206. Os emolumentos mencionados no artigo 205 serão recolhidos em moeda corrente nacional, por meio da GRU, com S. Valor, ES, mencionado, S. Na tabela do anexo da Lei nº 9.017, de 30 de março de 1995, e, no caso de multas, de acordo com os valores estabelecidos nos arts. 1440 do Decreto no 89.056, de 24 de novembro de 1983, conforme disponibilizado no endereço eletrônico do DPF, www.dpf.gov.br www.dpf.gov.br. Art. 207. As empresas de curso de formação deverão implementar os novos currículos de formação, reciclagem e extensão previstos nesta portaria, no prazo máximo de 90 dias a contar de sua publicação, respeitando-se os cursos já iniciados. Art. 208. A qualificação do vigilante em extensão em segurança para grandes eventos, prevista nos artigos 19 e 156, inciso X, será exigida a partir de 10 meses para eventos esportivos em geral, e a partir de 18 meses para os demais, contados da publicação desta portaria. Redação conferida pela Portaria nº 3.559, de 31 de maio de 2013, publicada no DOL de 10 de junho de 2013. Art. 209. Os casos omissos serão resolvidos pela CGCSP e submetidos à aprovação do diretor executivo do DPF. Art. 210. Fica revogada a Portaria no 387, de 28 de agosto de 2006, da Direção-Geral do DPF. Art. 211. Esta portaria entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Leandro Daelo Coimbra, Diretor-Geral. Anexo I, alterado pela Portaria nº 3.25813, DG-DPF, publicada no DOL em 14 de janeiro de 2013, curso de formação de vigilante, programa de curso 1. Perfil do vigilante: o vigilante deverá ter o seguinte perfil profissional: A, preventivo ou ostensivo. Atributo de o vigilante: ser visível ao público em geral, a fim de evitar a ação de delinquentes, manter a integridade patrimonial e dar segurança às pessoas. B, proatividade: ação de antever e se antecipar ao evento danoso, com o fim de evitá-lo ou de minimizar seus efeitos e, principalmente, visar a adoção de providências para auxiliar os agentes de segurança pública, como na coleta das primeiras informações e evidências da ocorrência, de preservação dos vestígios e isolamento do local do crime, C. Relações públicas, qualidade de interação com o público, urbanidade, sociabilidade e transmissão de confiança, priorizando o atendimento adequado às pessoas com deficiência. D. Vigilância, atributo de movimento, dinamismo e alerta, contrapondo-se ao conceito estático e direitos humanos, respeito à dignidade e à diversidade da pessoa humana, compromisso que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional e princípio constitucional de prevalência dos direitos humanos. F. Técnico profissional, capacidade de empregar todas as técnicas, doutrinas e ensinamentos adequados para a consecução de sua missão. G. Adestramento, atributo relacionado à desenvoltura corporal, com aprimoramento físico, domínio de defesa pessoal e capacitação para o uso proporcional da força através do emprego de tecnologias não letais e do uso da arma de fogo, como último recurso de defesa própria ou de terceiros. H. Rigidez física e mental, certeza de não ser possuidor de patologia física ou mental. I. Psicológico, perfil psicológico adequado ao desempenho do serviço de vigilante. I. J. Escolaridade, quarta série, exigência legal. 2. Objetivos 2.1. Gerais são os objetivos gerais do curso de formação de vigilante, CFV. A dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o capacitem para o exercício da profissão de vigilante, em complemento à segurança pública, incluídas as atividades relativas à vigilância patrimonial, à segurança física de estabelecimentos financeiros e outros. Preparo para dar atendimento e segurança às pessoas e manutenção da integridade do patrimônio que guarda, bem como adestramento para o uso de armamento convencional e o emprego de defesa pessoal. E B. Elevar o nível do segmento da segurança privada a partir do ensino de seus vigilantes. 2.2. Específicos ao final do CFV, o aluno deverá adquirir conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes para a. Compreender o ser humano como titular de direitos fundamentais. B. Desenvolver hábitos de sociabilidade no trabalho e no convívio social. C. Executar uma vigilância dinâmica e alerta, interagindo com o público em geral. D. Prevenir ocorrências inerentes às suas atribuições, dentro da área física a ele delimitada, a fim de manter a integridade patrimonial e de dar segurança às pessoas, e antecipar-se ao evento danoso, a fim de impedir sua ocorrência ou de minimizar seus efeitos, principalmente, adotar as providências de auxílio aos agentes de segurança pública, como o isolamento do local. F. Operar com técnica e segurança equipamentos de comunicação, alarmes e outras tecnologias de vigilância patrimonial. G. Manusear e empregar, com segurança, armamento letal convencional na atividade de vigilante, de forma escalonada e proporcional, como instrumentos de defesa própria ou de terceiros. H. Defender-se com o uso de técnicas adequadas, e manter-se saudável e em forma física. J. Identificar condutas ilícitas descritas na legislação penal. K. Identificar o conceito, a legislação e as atribuições das empresas de segurança privada. L. Aplicar conhecimentos de primeiros socorros. M. Proteger o meio ambiente. N. Adotar medidas iniciais de prevenção e de combate a incêndios. U. Tomar as primeiras providências em caso de crise. P. Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas, notadamente pela criação de divisões especializadas pela sua empresa, para permitir um crescimento sustentado em todas as áreas de segurança privada. 3. Público-alvo. O público-alvo do CFV será composto pelos candidatos regularmente inscritos, após o preenchimento dos requisitos mínimos previstos em lei, especialmente, nesta portaria.
4. Organização. O CFV funcionará de acordo com as disposições contidas no programa de curso, no seu regime escolar e nas demais normas vigentes. 4.1 Metodologia. Os CFVS adotarão a metodologia do ensino direto, utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso, bem como palestras e mesas redondas abrangendo temas de interesse dos futuros vigilantes. Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e como antecipação aos exercícios reais, desde que em condições de segurança adequadas, a cargo e sob a responsabilidade do curso. A disposição do plano de curso e a grade horária ficam a cargo dos cursos de formação, em conformidade com este programa de curso. As disciplinas teóricas, excetuadas a de educação física, prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, defesa pessoal e armamento e tiro, serão ministradas de forma sequencial, quando o conteúdo programático exigir de uma seja pré-requisito para as subsequentes. A linguagem usada pelo professor e a complexidade na apresentação dos temas deverão levar em consideração a escolaridade e os alunos com nível de compreensão mais baixo. Os professores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento, sendo que os psicólogos que venham aplicar os testes psicológicos deverão estar inscritos no Sistema Nacional de Armas, SINAR. Os monitores serão de livre opção dos cursos de formação, desde que estas observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos. Os cursos de formação deverão manter em arquivo o plano de curso, grade horária e os planos de aula elaborados pelos professores, a serem apresentados por ocasião da fiscalização. As aulas teóricas de tecnologias não letais devem abordar de forma abrangente todas as circunstâncias e cenários de seu possível uso, objetivando preservar a incolumidade física das pessoas controladas com o uso da força durante o exercício da profissão, em conformidade com os preceitos das Organizações das Nações Unidas, ONU relativos aos direitos humanos. As aulas de armamento e tiro deverão ser distribuídas ao longo do curso, de forma intercalada com as demais disciplinas, com o fim de valorizar o manuseio e propiciar intimidade com a arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco antes do tiro real. O tiro real não poderá ser realizado em uma única etapa, cuja distribuição seguirá o programa de matéria abaixo. 4.2 Carga horária. A carga horária total do curso será de 200 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 horas por ano. As aulas práticas devem estar intercaladas com as aulas teóricas, de modo a garantir ao menos 1 hora por ano das disciplinas práticas por dia. São disciplinas práticas: educação física, defesa pessoal e armamento e tiro. 4.2.1 Distribuição do tempo. A. Disciplinas curriculares, 174 HA. B. Verificação de aprendizagem, 24 HA. C. Abertura de curso, 2 HA. Total 200 HA. 4.3 Grade curricular. Disciplina Objetivos Carga horária Noções de segurança privada. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, papel das empresas e dos representantes de classe, direitos, deveres e atribuições do vigilante. Identificar direitos e deveres trabalhistas do vigilante. 8 horas por ano. Legislação aplicada e direitos humanos. Dotar o aluno de conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles nos quais pode incorrer. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos, legislação e técnicas de 20 horas por ano. Proteção ambiental na área de vigilância. Ampliar conhecimentos para respeitar a visão política e prática da afirmação dos direitos humanos, observando a complexidade e a diversidade dos seres humanos e de seus direitos, compreendidos também perspectiva de respeito à diversidade de orientação sexual, dos direitos das mulheres, combate à violência de gênero, das crianças, adolescentes e idosos, dos portadores de necessidades especiais, combatendo, por fim, a utilização de práticas discriminatórias no exercício da profissão. Relações humanas no trabalho. Conscientizar e instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento interpessoal. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência. Dotar o aluno de conhecimentos que o capacitem a desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam o seu bom relacionamento no trabalho e em outras esferas do convívio social. 10 horas por ano. Sistema de Segurança Pública e Crime Organizado. Desenvolver conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública, atribuições constitucionais de cada corporação policial e das Forças Armadas e atribuições da Guarda Municipal. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre a atuação e acionamento da Polícia Militar em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, com o fim de evitar cooptação do vigilante. 10 horas por ano. Prevenção e combate a incêndio. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios, bem como capacitá-lo a adotar providências adequadas em caso de sinistros, principalmente na evacuação de prédios. 6 horas por ano. Primeiros socorros. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros. 6 horas por ano. Educação física. Aprimorar o condicionamento físico, visando capacitar o aluno a desenvolver um programa básico permanente de preparação física pessoal. 12 horas por ano. Defesa pessoal. Desenvolver habilidades, fundamentos e técnicas de defesa pessoal e de terceiros. 20 horas por ano. Armamento e tiro. Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência armamento empregado na atividade de vigilância, como último recurso de defesa pessoal ou de terceiros. 24 horas por ano. Vigilância.
Desenvolver conhecimentos sobre vigilância geral e sobre as áreas de vigilância especializadas, como vigilância em banco, shopping, hospital, escola, indústria, com o fim de manter a integridade do patrimônio que guarda, executar os serviços que lhe competem e realizar uma vigilância dinâmica, alerta, integrada e interativa. Capacitar o aluno a identificar as técnicas de vigilância em geral e compreender as funções do vigilante, bem como avaliar sua importância num esquema de segurança. Desenvolver conhecimentos sobre o plano de segurança das empresas. Dotar o aluno de conhecimentos específicos que o capacitem ao desempenho das atribuições de promover a segurança física de instalações, em sua área de atuação, adotando medidas de prevenção e repressão de ocorrências delituosas. Identificar emergência, evento crítico e crise. Desenvolver conhecimentos sobre táticas e técnicas iniciais na tomada das primeiras providências frente a um evento crítico ou uma crise. 14 horas por ano. Radiocomunicações. Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos sobre o sistema de telecomunicações utilizado pelas empresas de segurança. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos de comunicação. 10 horas por ano. Noções de segurança eletrônica. Desenvolver conhecimentos sobre os sistemas computadorizados e de controle eletrônico, não restritos, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes. Desenvolver conhecimentos sobre os sistemas de alarmes e outros meios de alerta, não restritos, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos eletrônicos. 10 horas por ano. Noções de criminalística e técnicas de entrevista prévia. Dotar o aluno de noções sobre criminalística, evidências, vestígios e local de crime. Instrumentalizar o aluno de técnicas de isolamento do local do crime, preservação de vestígios até a chegada da polícia, observar e descrever pessoas, coisas, áreas e locais, de forma diligente, demais iniciativas que lhe competem na prevenção e repressão de ocorrências delituosas. Desenvolver conhecimentos que identifiquem as drogas mais usadas, legislação específica, tráfico ilícito, uso indevido e dependência, bem como as atividades policiais preventiva e repressiva. Desenvolver conhecimentos sobre técnicas de entrevista prévia, visando colher dados necessários ou relevantes às investigações policiais. 8 horas por ano. Uso progressivo da força. Desenvolver conhecimentos gerais sobre conceitos e legislação relativos ao emprego e uso da força de maneira escalonada, com o auxílio de armas menos que 8 horas por ano. Letais. Desenvolver habilidades de utilização do uso progressivo da força. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de vigilância patrimonial e segurança pessoal. Dotar o aluno de conhecimentos para desempenhar de forma eficaz suas atividades, especialmente no momento de uma ocorrência fática de crise ou conflito. Desenvolver conhecimentos sobre as diferenças de crise e conflito, apresentando ao aluno diversos exemplos reais e simulados de gerenciamento de crises. Gerenciamento de crises. 8 horas por ano. 4.4 Composição das turmas. As turmas serão compostas de classe com no máximo 45 alunos cada uma. 4.5 Frequência. A frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos. Somente será submetido à avaliação final o candidato que obtiver frequência de 90% da carga horária em cada disciplina. Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que iniciado dentro do prazo máximo de 3 meses da conclusão do curso anterior. 4.6 Avaliação. Ao final de cada disciplina teórica será realizada uma avaliação de aprendizagem escrita, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de 6 pontos num máximo de 10 pontos. A complexidade das questões elaboradas deverá ser condizente com o nível de escolaridade dos alunos. As avaliações das disciplinas práticas, educação física, defesa pessoal e armamento e tiro, serão realizadas de forma prática, sendo que as disciplinas de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros serão de forma simulada. Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais matérias, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que iniciado dentro do prazo máximo de 3 meses da conclusão do curso anterior. 5. Programa de matérias. 5.1 Noções de segurança privada, NSP. Carga horária, 8 horas por ano. Avaliação, verdadeiro ou falso, VUF, 1 hora por ano. Objetivos da disciplina. A. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, papel das empresas e dos representantes de classe, direitos, deveres e atribuições do vigilante. B. Identificar direitos e deveres trabalhistas do vigilante. E C. Exercer suas faculdades legais quando for oportuno. Unido objetivos instrucionais. Conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Identificar na legislação conceitos, missão, políticas, terminologias de segurança privada. Legislação de segurança privada, Lei nº 7.102, de 1983, de 20 de junho de 1983, Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 1983, e esta portaria, conceito, complemento da segurança pública, políticas. Terminologias: vigilante, empresas especializadas, serviço orgânico, estabelecimentos financeiros, transporte de valores, segurança pessoal privada, escolta armada, classe patronal e classe laboral, atividades de segurança privada. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 2 horas por ano. 2. Identificar os órgãos reguladores da segurança privada e suas atribuições.
Órgãos reguladores e competências: Ministério da Justiça, Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada, CAS, Departamento de Polícia Federal, Diretor Executivo, Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada, CGCSP, Delegacias de Controle de Segurança Privada, DELEIS, Comissões de Vistoria, CV, Exército Brasileiro, DFPC, Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, e Secretaria de Segurança Pública, SSP, papel subsidiário. Estratégias de ensino: aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e resolução de exercício. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 2 horas por ano. 3. Identificar direitos e deveres do vigilante, processo de apuração de suas condutas e infrações administrativas que pode vir a praticar em nome da empresa. Vigilante: direitos, deveres, regulamento disciplinar, apuração de suas condutas e infrações administrativas. Estratégias de ensino: aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 2 horas por ano. 4. Identificar direitos e deveres trabalhistas do vigilante. Direito trabalhista: contrato de trabalho, salário, adicionais, estabilidade no emprego, salário, salário base, salário família, horas extras, férias, adicional noturno, 13 graus salário, causas ensejadoras de demissão por justa causa, sem justa causa e a pedido, sindicatos. Convenções e acordos coletivos de trabalho, e processos na Justiça Trabalhista, comissão de conciliação prévia, prepostos, testemunhas. Estratégias de ensino: aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 2 horas por ano. 5.2 Legislação aplicada e direitos humanos. Carga horária: 20 horas por ano. Avaliação: VUF, 2 horas por ano. Objetivo da disciplina: a dotar o aluno de conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles em que pode incorrer. B. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos, legislação e técnicas de proteção ambiental na área de vigilância, com o fim de propiciar ao vigilante oportunidade de reflexão quanto ao seu relevante papel na preservação ambiental e os métodos como educador e fiscalizador dos direitos e deveres do cidadão para com o meio ambiente. E C. Ampliar conhecimentos para respeitar a visão política e prática da afirmação dos direitos humanos. Unido objetivos instrucionais, conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Identificar princípios constitucionais relacionados à segurança privada. Princípios constitucionais, da igualdade, artigo 5-O, caput, da Constituição, da legalidade, artigo 5 graus, inciso 2º, da Constituição, da intimidade, honra e imagem, artigo 5 graus, inciso X, da Constituição, de domicílio, artigo 5 graus, inciso X, da Constituição, inviolabilidade de correspondência, artigo 5 graus, inciso 12, da Constituição, da liberdade de trabalho, artigo 5 graus, inciso 13, da Constituição, de locomoção, artigo 5 graus, inciso 15, da Constituição, de reunião, artigo 5 graus, inciso 16, da Constituição, de associação, artigo 5 graus, inciso 17, da Constituição, de propriedade, artigo 5 graus, inciso XXI, da Constituição, da vedação ao racismo, artigo 5º, inciso XLI, da Constituição, da presunção de inocência, artigo 5 graus, inciso LVI, da Constituição, da identidade, artigo 5 graus, inciso VI, da Constituição, da liberdade, artigo 5 graus, inciso LX, da Constituição, dos direitos do preso, artigo 5 graus, inciso LI, da Constituição, de habeas corpus, artigo 5 graus, inciso XV, da Constituição. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 4 horas por ano. 2. Interpretar os elementos do crime e os tipos penais mais incidentes sobre a atividade de segurança privada. Direito penal: conceito de crime, tentativa e consumação, crime doloso e culposo, excludentes de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, maioridade penal, autoria, coautoria e participação, homicídio, artigo 121 do Código Penal, lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Crimes contra a honra, artes 138, 139 e 140 do Código Penal, constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal, ameaça, artigo 147 do Código Penal, sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal, violação de correspondência, artigo 151 do Código Penal, furto, artigo 155 do Código Penal, roubo, artigo 157 do Código Penal, dano, artigo 163 do Código Penal, apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, estelionato, artigo 171 do Código Penal. Receptação, artigo 180 do Código Penal, incêndio, artigo 250 do Código Penal, quadrilha ou bando, artigo 288 do Código Penal, resistência, artigo 329 do Código Penal, desobediência, artigo 330 do Código Penal, desacato, artigo 331 do Código Penal, e corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. Crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Lei nº 7.716, de 15 de janeiro de 1989. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 8 horas por ano. 3.
Desenvolver conhecimentos sobre conceitos, legislação e técnicas de proteção ambiental na área de vigilância. Meio ambiente, conceito, proteção, desenvolvimento sustentável, coleta seletiva de lixo, crimes ambientais, Lei N. Graus 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Crime contra a fauna, artigo 29, crime contra a flora, artigo 38, 41 e 49, crimes ambientais de poluição, artigo 54, estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 4 horas por ano. 4. Apontar no direito constitucional brasileiro a evolução dos direitos humanos. Apontar os incisos do artigo 5º da Constituição que tratam dos direitos e garantias individuais. Direitos humanos, evolução histórica. Evolução histórico-constitucional dos direitos humanos no Brasil, conceito. Princípios fundamentais, direitos fundamentais da pessoa humana, dos direitos e garantias fundamentais, tortura, provas ilícitas, direito ao silêncio e o princípio da presunção da inocência. Direitos fundamentais da pessoa detida, o crime de tortura no contexto dos direitos humanos e o tratamento constitucional, artigo 5º da Constituição, Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, da prisão e o direito à imagem, do terrorismo, da segurança do cidadão, do Estado e os direitos humanos fundamentais. Da responsabilidade civil objetiva e subjetiva e o crime de tortura, tratamento desumano ou degradante. Da prevenção e combate à violência contra a mulher, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, dos direitos das crianças e adolescentes, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Noções básicas, dos direitos da pessoa idosa, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Noções básicas, estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 4 horas por ano. 5.3, Relações humanas no trabalho. Carga horária, 10 horas por ano. Avaliação, VUF, 1 hora por ano. Objetivo da disciplina. A. Conscientizar e instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento interpessoal. B. Dotar o aluno de conhecimentos que o capacitem a desenvolver hábitos de sociabilidade e permitam o seu bom relacionamento no trabalho e em outras esferas do convívio social. C. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência. Unido objetivos instrucionais. Conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam aprimorar seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de convívio social. Comunicação interpessoal, princípios de comunicação interpessoal, processo de comunicação, dicção, afasias, inibições, linguagem e fala. Ética e disciplina no trabalho, normas de conduta socialmente adequadas no ambiente de trabalho, trato social cotidiano, regras de convivência. Comando, subordinação, disciplina, hierarquia, apresentação pessoal, trato social em áreas especializadas de trabalho, como bancos, shoppings, hospitais, escolas, indústrias, prédios, etc. Hábitos adequados e cuidados que o homem de segurança deve ter com a sua apresentação pessoal, asseio, postura e descrição, princípios de apresentação pessoal, e asseio, postura e descrição. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 8 horas por ano. 2. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência. Atendimento às pessoas com deficiência. Identificar quais características e circunstâncias que definem pessoas com deficiência, e atender adequada e prioritariamente às pessoas com deficiência, para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício de seus direitos sociais e individuais. Vide Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 2 horas por ano. 5.4, Sistema Nacional de Segurança Pública e Crime Organizado. Carga horária, 10 horas aula, HA avaliação, VUF, 1 hora por ano. Objetivo da disciplina. A. Desenvolver conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública, as atribuições constitucionais de cada corporação policial e das Forças Armadas e atribuições da Guarda Municipal, com o fim de o vigilante saber como complementar com seu serviço de segurança pública. B. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre a atuação e acionamento da Polícia Militar em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância. C. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e colabore com a polícia. Unido objetivos instrucionais. Conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Desenvolver conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública, as atribuições constitucionais de cada corporação policial e das Forças Armadas e atribuições da Guarda Municipal. Dispositivos constitucionais, Sistema Nacional de Segurança Pública, artigo 144 da Constituição. Polícia Federal, artigo 144, 1 graus, da Constituição. Polícia Rodoviária Federal, artigo 144, 2 graus, da Constituição.
Polícias Civis, artigo 144, 4 graus, da Constituição CF 88, Polícias Militares e Bombeiros, artigo 144, 5 graus e 6 graus, da Constituição, Guarda Municipal, artigo 144, 8 graus, da Constituição. Forças Armadas, artigo 142, 1 graus, da Constituição, e Lei Complementar N graus 97, de 9 de junho de 1999, dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 3 horas por ano. 2. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre a atuação e acionamento da Polícia Militar em caso de ocorrência policial gerada na área de vigilância. Como acionar os órgãos do Sistema de Segurança Pública, Polícia Militar, telefones, alarmes, Polícia Judiciária, e boletim de ocorrência, inquérito policial e processo penal, Polícia de Investigação. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 3 horas por ano. 3. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e colabore com a polícia. Crime organizado. Conceito: delinquência organizada transnacional, associação ilícita, controle de área, vantagem financeira, potencial ofensivo, alcance, dano social, intimidação e ameaça, corrupção e infiltração, sofisticação. Características: pluralidade de agentes, planejamento empresarial, cadeia de comando, compartimentação, código de honra, controle territorial, estabilidade, fins lucrativos, modalidades, assalto a banco, espionagem industrial, roubo de cargas, transporte de valores, contrabando, falsificação de produtos, tráfico de drogas, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, sequestro. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 4 horas por ano. 5.5 Prevenção e combate a incêndio. Carga horária, 6 horas por ano. Avaliação, VUF, 1 hora por ano. Objetivo da disciplina: a adotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios de pequenas proporções, bem como capacitá-lo a adotar providências adequadas em caso de sinistros, principalmente para orientar a evacuação de prédios. Unido objetivos instrucionais, conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios de pequenas proporções, bem como capacitá-lo a adotar providências adequadas em caso de sinistros, principalmente para orientar a evacuação de prédios. Prevenção de incêndios, considerações preliminares, conceito de fogo e incêndio, triângulo do fogo, meios de propagação, formação de incêndios e sinistros conexos, classes de incêndios, métodos preventivos, e papel dos bombeiros e das brigadas de incêndio. Combate a incêndio de pequenas proporções. Métodos de extinção, extintores de incêndios, evacuação de locais, e trabalho em conjunto com as brigadas de incêndio e precedente à chegada dos bombeiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e exercício prático. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 3 horas por ano. 2. Capacitar o aluno, através de exercícios simulados, a desempenhar técnicas de prevenção e combate a incêndios. Exercícios práticos. Exercícios simulados para desempenhar técnicas de prevenção e combate a incêndios, manuseio de extintores. Exercícios práticos para prevenir e combater incêndios. Estratégias de ensino, aula de exercício prático. Recursos, um professor com equipamentos e cenário adequado. Carga horária, 3 horas por ano. 5.6 Primeiros socorros. Carga horária, 6 horas por ano. Avaliação, VUF, 1 hora por ano. Objetivo da disciplina: a. Capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros. Unido objetivos instrucionais, conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Prestar assistência inicial em caso de emergência através de assimilação de conhecimento de primeiros socorros. Conduta na prestação de primeiros socorros, análise primária e secundária da vítima, transporte de feridos, acidentes traumáticos e hemorrágicos, respiração artificial, e massagem cardiopulmonar. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e exercício prático. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 6 horas por ano. 5.7 Educação física. Carga horária, 12 horas por ano. Avaliação, VUF, 2 horas por ano. Objetivo da disciplina: a. Ampliar conhecimentos para construir uma mentalidade de prática continuada de atividade física em busca de saúde, bem-estar físico, psicológico e social. B. Exercitar e desenvolver qualidades físicas que favoreçam o aumento da capacidade física geral e específica, sempre que possível em situações compatíveis com o contexto físico, mental e social da atividade do vigilante. C. Desenvolver força e resistência muscular por meio de corridas e exercícios livres, que permitam ao praticante a manutenção de seu condicionamento independente de espaço específico ou uso de aparelhos. D. Fortalecer atitudes de comportamento grupal, exercitando a empatia, a cooperação, a solução compartilhada de problemas e equilíbrio frente ao desgaste emocional decorrente do desgaste físico.
Unindo objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de integram o conteúdo programático. 1. Mensurar pulsação como orientação à prática regular de corridas. Realizar atividades de coordenação e aquisição de habilidades. Desenvolver estratégias para melhorar a capacidade aeróbia. Desenvolver estratégias para melhorar a resistência muscular localizada. Interagir entre grupos. Verificações diagnósticas, exercícios educativos de corrida, corridas lineares, exercícios localizados em circuitos. Orientações básicas de montagem de treinamento físico. Estratégias de ensino, aula prática com treinamento progressivo da atividade de corrida, exercícios aquáticos ou circuito. Recursos, um professor e monitores, pista de atletismo, ginásio poliesportivo e materiais de circuito, ambientes facultativos. Carga horária, 12 horas por ano. 5.8. Defesa pessoal. Carga horária, 20 horas por ano. Avaliação, VUF, 4 horas por ano. Objetivo da disciplina. A. Ampliar conhecimentos para defesa própria e de terceiros durante o trabalho do vigilante e mesmo na vida cotidiana. B. Exercitar e desenvolver habilidades para domínio de pessoas, visando a realização de ações na área de vigilância com o uso adequado de força e de novas habilidades motoras, potencializando aquelas pré-adquiridas. C. Fortalecer atitudes para valorizar o comportamento grupal, exercitando a empatia, a cooperação, a solução compartilhada de problemas e a abnegação, bem como desenvolver a coragem, decisão e iniciativa perante situações de perigo. Unindo objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Executar técnicas de artes marciais eficientemente, de acordo com seus princípios teóricos e mecânicos. Exercitar a coordenação motora, flexibilidade, força e velocidade. Exercitar, através de técnicas de amortecimento de quedas, mecanismos de proteção do corpo no treinamento e situação real do trabalho do vigilante. Defesa pessoal. Há técnicas de amortecimento de queda, o que me vaza, amortecimento de queda lateral, amortecimento de queda para trás, amortecimento de queda para frente, rolamento para frente, rolamento para trás. B. Técnicas de projeção, nag vaza, o soto gari. Exercitar movimentos condicionados específicos e preparatórios para o treinamento de técnicas de artes marciais. O goshi, koshi guruma, e kote gaishi, sei técnicas de socos, chutes e defesas, atemi vaza técnicas de socos, suki vaza, jab direto, cruzado. Upper, e cotoveladas. Técnicas de chutes, kiri vaza, chute frontal, lateral e secular, e joelhada, técnicas de defesas, uki vaza. Shuto uki, e nagashi uki. D. Técnicas de estrangulamento. Adaka Jime 1. Adaka Jime 2, mata-leão. E técnicas de chaves de braço e punho. Kote Nari, Sankyu, posição deitada. Kote Ozai, Nikyu, e Udigarami. Estratégias de ensino, exercícios de aquecimento, educativos para melhoria da coordenação motora, agilidade, força e flexibilidade e exercícios educativos específicos. Recursos, um professor e monitores, um dojo, apitos, sacos de pancadas, luvas de foco, aparadores de chutes e cronômetro. Carga horária, 4 horas por ano. 2. Demonstrar técnicas de defesa pessoal, com base nas técnicas de artes marciais enfocadas no módulo anterior. Exercitar, através de técnicas de amortecimento de quedas, mecanismos de proteção do corpo durante o treinamento e situação real. Exercitar a coordenação motora e a flexibilidade. Defesa pessoal, defesa de soco ao rosto, defesa de chute frontal, defesa de chute lateral, defesa de pegada pelas costas, defesa de gravata lateral, defesa de gravata pelas costas, defesa de facada por baixo, arma de fogo apontada ao peito. Estratégias de ensino, exercícios de defesa de ataques armados e desarmados com utilização de técnicas de defesa pessoal. Recursos, um professor e monitores, um dojo, apitos, cronômetro, simulacros de armas de fogo, facas e bastões. Carga horária, 8 horas por ano. 3. Demonstrar técnicas de defesa pessoal e domínio tático, com base nas técnicas de artes marciais enfocadas. Domínio tático, impedimento de saque de arma, retenção de saque de arma. Nos módulos anteriores, exercitar, através de técnicas de amortecimento de quedas, mecanismos de proteção do corpo durante o treinamento e situação real. Exercitar a coordenação motora, flexibilidade, força e velocidade. Desenvolver sentimento de grupo e cooperação em situação de estresse ou perigo. Desenvolver o trabalho coordenado e em equipe. Domínio 1 utilizando técnicas de estrangulamento, Adaka Jime 1 ou 2, trabalho em duplas e trios. Domínio 2 técnicas de projeção mais chave de punho, Kote Nari. Trabalho individual e em grupo. Domínio 3, condução, Udigarami mais Adaka Jime, algema 1, deitado, Kote Nari, algema 2, de pé, Kote Nari. Estratégias de ensino, exercícios de defesa pessoal, domínio tático e algemas. Recursos, um professor e monitores, um dojo, apitos, cronômetro, coldre, simulacros de armas de fogo e algemas. Carga horária, 8 horas por ano. 5.9 Armamento e tiro. Carga horária, 24 horas por ano. Avaliação, VUF, 4 horas por ano. Objetivo da disciplina. A. Discutir e analisar o uso legal e progressivo da força pelo vigilante, com amparo de sua responsabilidade ética para com a comunidade, nos mecanismos disponíveis para a proteção de sua integridade física, psíquica e a de terceiros, na sua instituição, e nos princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo.
B. Avaliar as vantagens da utilização dos recursos não letais na atividade de segurança privada, para que o vigilante disponha de meios adequados para aplicar a força de maneira proporcional contra uma ameaça, protegendo a sua incolumidade física bem como a de terceiros. C. Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de vigilância, como último recurso para defesa própria ou de terceiros. D. Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço. Unindo objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Discutir e analisar o uso legal e progressivo da força pelo vigilante, elencar as qualidades necessárias ao bom desempenho do trabalho de vigilância, identificar as armas de fogo a serem utilizadas, regras de segurança e de conduta no estande e cuidados no porte. Elencar regras de segurança, limpeza e conservação. Sobrevivência do vigilante, arma de fogo como último recurso para defesa pessoal ou de terceiros. Toda missão é importante. Trabalho em equipe, conduta individual, transporte e guarda, armamento utilizado, revólver calibre 38, noções básicas de balística, poder de parada e munição transfixiante, nomenclatura e função das principais peças, limpeza e conservação. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada demonstrativa prática. Recursos, um professor e monitores, caderno didático, sala de aula, multimídia. Carga horária, 4 horas por ano. 2. Discutir e analisar o uso legal e progressivo da força pelo vigilante. Identificar as armas não letais a serem utilizadas na vigilância patrimonial, regras de segurança e de conduta no estande e cuidados no manuseio, no transporte e armazenamento. Autodefesa e ação do vigilante, arma não letal como recurso valioso para defesa pessoal ou de terceiros, permite a neutralização da ação delituosa, sem a necessidade do contato físico, conduta individual, transporte e guarda. Armamento e munição não letais utilizados, regras de segurança e manejo das armas e munições não letais, conceito de emprego, fundamentos do emprego das diversas munições em função do local, direção de vento e confinamento. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada demonstrativa prática. Recursos, um professor e monitores, multimídia, sala de aula e estande, equipamentos de defesa pessoal, munição de manejo e armas. Carga horária, 5 horas por ano. 3. Capacitar o aluno a utilizar a arma de fogo, nas diversas posições de tiro, através de projeção de slides, manuseio da arma e de treinamento em seco, bem como resolver incidentes de tiro, pane e solução. Regras de segurança e manejo do revólver no estande, conceito de cobertura e abrigo, conduta no estande, inspeção da arma, carregar e descarregar o armamento, fundamentos do tiro, base, empunhadura, visada, respiração e acionamento da tecla do gatilho, posição de tiro, de pé, ajoelhado, deitado, barricada à esquerda e barricada à direita. Incidentes de tiro, pane e solução. Treinamento em seco com 2 olhos abertos, e teoria e prática de saque e coldreamento da arma. Asterisco visado e empunhadura, com os 2 olhos abertos, empunhadura de mão dupla. Justificativa. Estudos apontam que confrontos armados ocorrem em distâncias de 3 a 6 metros. Estratégias de ensino, aula expositiva, dialogada, demonstrativa e prática. Recursos, um professor e monitores, multimídia, sala de aula e estande, munição de manejo. Carga horária, 5 horas por ano. 4. Efetuar tiro em visão primária TVP, nas 3 posições, a 7 metros, 10 tiros em cada posição, com os 2 olhos abertos. Revólver calibre 38, TVP de pé, a 10 metros, 10 tiros, TVP ajoelhado barricado, a 7 metros, 10 tiros, TVP deitado barricado, a 7 metros, 10 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada demonstrativa prática. Recursos, um professor e monitores, estande, revólver calibre 38, munição, 30 tiros, carga horária, 2 horas por ano. 5. Efetuar tiro rápido, TR, partindo da posição de retenção, 5 metros, 12 tiros, com os 2 olhos abertos. Revólver calibre 38, treino da unidade, treinamento em seco com munição de manejo, ETR, posição de retenção, a 5 metros, 2 acionamentos em 3, a cada comando 12 tiros. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada demonstrativa prática. Recursos, um professor e monitores, estande, revólver calibre 38, munição, 12 tiros, carga horária, 2 horas por ano. 6. Efetuar tiro rápido, barricada à direita e à esquerda, partindo da posição de retenção, 5 metros, 12 tiros, com 2 olhos abertos. Revólver calibre 38, treino da unidade, treinamento em seco de pé, TR, posição de retenção, a 5 metros, barricada à direita e à esquerda, com 2 acionamentos a cada comando, em 3, 12 tiros. Asterisco barricada, obstáculo que permita abrigo na posição de pé, com disparos à direita e à esquerda, empunhadura dupla e os 2 olhos abertos. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada demonstrativa prática. Recursos, um professor e monitores, estande, revólver calibre 38, munição, 12 tiros, carga horária, 2 horas por ano. 7. Efetuar tiro rápido, partindo com a arma coldreada, com saque, de pé, 5 metros, 12 tiros, com 2 olhos abertos. Revólver calibre 38, treino da unidade, ETR, com saque, a 5 metros, com 2 acionamentos a cada comando, em 3, 12 tiros. Estratégias de ensino, aula expositivo, dialogada, demonstrativa e prática. Recursos, um professor e monitores, estandes, revólver e munição, 12 tiros. Carga horária, 4 horas por ano.
Verificação final revólver calibre 38 10 tiros. Efetuar tiro rápido, sacando a arma do coldre, de pé, a 5 metros, 2 acionamentos a cada comando, em 3, 10 tiros, com aproveitamento de 60% dos disparos na silhueta do alvo, alvo humanoide. Munição empregada por aluno calibre quantidade calibre 38-76. 5.10 Vigilância. Carga horária, 14 horas por ano. Avaliação, VUF, 2 horas por ano. Objetivo da disciplina: a. Desenvolver conhecimentos sobre vigilância geral e sobre as áreas de vigilância especializadas, como banco, shopping, hospital, escola, indústria, com o fim de manter a integridade do patrimônio que guarda, executar os serviços que lhe competem e realizar uma vigilância dinâmica, alerta, integrada e interativa. B. Capacitar o aluno a identificar as técnicas de vigilância em geral e compreender as funções do vigilante, bem como avaliar sua importância num esquema de segurança. C. Desenvolver conhecimentos sobre o plano de segurança das empresas. D. Dotar o aluno de conhecimentos específicos que o capacitem ao desempenho das atribuições de promover a segurança física de instalações, em sua área de atuação, adotando medidas de prevenção e repressão de ocorrências delituosas. E. Identificar emergência, evento crítico e crise. Unido objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Conhecer sobre vigilância geral e sobre as áreas de vigilância especializadas, como banco, shopping, hospital, escola, indústria, com o fim de manter a integridade do patrimônio que guarda, executar os serviços que lhe competem e realizar uma vigilância dinâmica, alerta, integrada e interativa. Tipos de vigilância, conceito de vigilância, perfil do vigilante, alerta, dinâmico, interativo, preventivo, proativo, técnico e adestrado, conceito de área de guarda, sob responsabilidade do vigilante, integridade patrimonial e das pessoas, vigilância em geral, vigilância em banco, vigilância em shopping, vigilância em hospital, vigilância em escola, vigilância na indústria, vigilância em prédio, e outras modalidades. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 4 horas por ano. 2. Capacitar o aluno a identificar as técnicas de vigilância em geral e compreender as funções do vigilante, bem como avaliar sua importância num esquema de segurança. Funções do vigilante: identificar e compreender as funções do vigilante, empregar técnicas de guarda e avaliação da sua importância num esquema de segurança, exercer a atividade de guarda fixo e guarda móvel, ronda, sede do guarda, desempenhar a função de vigilante. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 4 horas por ano. 3. Dotar o aluno de conhecimentos específicos que o capacitem ao desempenho das atribuições de promover a segurança física de instalações, em sua área de atuação, adotando medidas de prevenção e repressão de ocorrências delituosas. Conhecer sobre o plano de segurança das empresas. Segurança física de instalações, medidas necessárias a um perfeito sistema de controle. Segurança física de instalações, proteção de entradas não permitidas, controle de entradas permitidas, prevenção de sabotagem, controle de entradas e saídas de materiais e pessoas, e plano de segurança. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 4 horas por ano. 4. Dotar o aluno de conhecimentos sobre medidas a serem tomadas diante de situações emergenciais ou evento crítico. Emergência e evento crítico: assaltos, tumultos, pânicos, evacuação de locais, planos de emergência, explosivos, detecção de artefatos ou objetos suspeitos, chamado da polícia especializada a cada caso, e relatório de ocorrência. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 2 horas por ano. 5.11 Radiocomunicação. Carga horária: 10 horas por ano. Avaliação: VUF, 1 hora por ano. Objetivo da disciplina: a. Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos sobre o sistema de telecomunicações utilizado pelas empresas de segurança. B. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos de comunicação. Unido objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Conhecer a teoria e a prática sobre o sistema de telecomunicações utilizado pelas empresas de segurança. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos de comunicação. Equipamentos de comunicação, noções gerais, conceito e apresentação, comunicação por rádio, Nextel, sinais, palavras, comandos, ou outros meios, atendimento telefônico, uso do rádio, código que é alfabeto fonético, disciplina de rede, e operações com telefone, radiofonia central de rádio. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais, equipamentos e prática. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 10 horas por ano. 5.12 Noções de segurança eletrônica. Carga horária: 10 horas por ano. Avaliação: VUF, 1 hora por ano. Objetivo da disciplina: a. Desenvolver conhecimentos sobre os sistemas computadorizados e de controle eletrônico não restrito, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes.
B. Desenvolver conhecimentos sobre os sistemas de alarmes e outros meios de alerta não restritos, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes. C. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos eletrônicos. Unindo objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Conhecer sistemas computadorizados e de controle eletrônico não restritos, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos. Equipamentos eletrônicos, noções gerais, conceito e apresentação, e operações com equipamentos eletrônicos disponíveis. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais, equipamentos e prática. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 5 horas por ano. 2. Desenvolver conhecimentos sobre os sistemas de alarmes e outros meios de alerta, não restritos, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos. Equipamentos eletrônicos, noções gerais, conceito e apresentação, operações com equipamentos de alarme e outros meios de alerta disponíveis. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais, equipamentos e prática. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 5 horas por ano. 5.13 Noções de criminalística e técnica de entrevista prévia. Carga horária, 8 horas por ano. Avaliação, VUF, 1 hora por ano. Objetivo da disciplina. A. Dotar o aluno de conhecimentos sobre criminalística, evidências, vestígios e local de crime. B. Instrumentalizar o aluno de técnicas de isolamento do local do crime, preservação de vestígios até a chegada da polícia, observar e descrever pessoas, coisas, áreas e locais, de forma diligente, demais iniciativas que lhe competem na prevenção e repressão de ocorrências delituosas. D. Desenvolver conhecimentos visando colher dados necessários ou relevantes às investigações policiais. E desenvolver conhecimentos que identifiquem as drogas mais usadas, a legislação específica, o tráfico ilícito, o uso indevido e a dependência, bem como a atividade policial preventiva e repressiva. Unindo objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Dotar o aluno de conhecimentos sobre criminalística, vestígios e local de crime. Instrumentalizar o aluno de técnicas de isolamento do local do crime, preservação de vestígios até a chegada da polícia. Observar e descrever pessoas, armas, veículos, coisas, áreas e locais, de forma diligente. Tomar demais medidas que lhe competem na prevenção e repressão de ocorrências delituosas, desde que não atrapalhem a atividade policial. Local do crime, noções gerais e conceito, objetivos, salvar vidas, prestar socorro às vítimas e auxiliar a polícia na apuração da materialidade e autoria, isolamento do local. Preservação das provas ou vestígios materiais até a chegada da polícia, método de observação e descrição de pessoas envolvidas, características e sinais particulares, como estatura, idade, sexo, voz, cor, compleição física, cabelos, tatuagens, rosto e olhos, com o fim de reproduzir retrato falado, vestimentas, equipamentos e petrechos, armas e calibres, veículos, equipamentos, coisas, áreas, circunstâncias, sequência dos fatos e locais. Sistema de memorização. Outras providências que competem ao vigilante, desde que não atrapalhem a atividade policial. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais, equipamentos e prática. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 3 horas por ano. 2. Desenvolver conhecimentos sobre técnicas de entrevista prévia, visando colher dados necessários ou relevantes às investigações policiais. Técnica de entrevista preliminar, noções gerais e conceito, entrevista preliminar de autor, vítima e testemunha, perguntas genéricas, nome, identificação. Endereço, telefone, local de trabalho e breve histórico do envolvimento, participação ou assistência à ocorrência, perguntas específicas no caso de possível evasão do local ou desfalecimento de qualquer dos atores acima elencados, antes da chegada da polícia, preservação, compartimentação e sigilo das informações, elaboração de relatório para ser entregue à polícia, e maneiras legais de agir. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais, equipamentos e prática. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 3 horas por ano. 3. Identificar as drogas mais usadas, legislação específica, tráfico ilícito, uso indevido e dependência, bem como as atividades policiais preventiva e repressiva. Tráfico de drogas, noções gerais, conceito e apresentação dos tipos de drogas, efeitos psíquicos e físicos, dependência, abstinência e tolerância. Modus operandi do traficante para viciar os novos consumidores, educação preventiva, coleta de dados e informações sigilo. Repasse às autoridades policiais competentes. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais, equipamentos e prática. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 2 horas por ano. 5.14 Uso progressivo da força. Carga horária, 8 horas por ano. Avaliação, VUF, 1 hora por ano. Objetivo da disciplina. A. Desenvolver conhecimentos gerais sobre conceitos e legislação relativos ao emprego e uso da força de maneira escalonada, com auxílio de armas menos que letais. B. Desenvolver habilidades de utilização do uso progressivo da força.
C. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de vigilância patrimonial e segurança pessoal. Unido objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Conceituar o significado do uso da força, bem como seus princípios norteadores. Conhecer e identificar as legislações sobre o uso da força, sua legalidade e as consequências jurídicas no uso incorreto e inadequado. Conceitos e definições: força, nível de uso da força, uso progressivo da força, código de conduta para encarregados da aplicação da Lei SEAL, e Resolução 34.169 ONU 79, princípios básicos sobre o uso da força, legalidade, necessidade, proporcionalidade, conveniência. Código Penal, justificativas ou causas de exclusão da antijuridicidade que amparam legalmente o uso da força, artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Código Penal, artigos 129, 252 e 253 imputabilidade penal legal do mau uso ou excesso. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 4 horas por ano. 2. Identificar a necessidade do uso da força. Identificar os níveis de utilização da força progressiva e sua utilização, bem como listar os procedimentos a serem seguidos antes, durante e depois do uso da força. Níveis de força, presença física, verbalização, controle de contato ou controle de mãos livres, técnicas de submissão, fáticas defensivas não letais, e força letal. Triângulo da força letal, habilidade, oportunidade, risco. Modelo básico do uso progressivo da força estratégias de ensino, aula expositiva e demonstrativa, com auxílio de recursos audiovisuais, exercícios práticos simulados e demonstração com equipamento real recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 4 horas por ano. 5.15 Gerenciamento de crise. Carga horária, 8 horas por ano avaliação, VUF, 1 hora por ano. Objetivo da disciplina. A. Dotar o aluno de conhecimentos para desempenhar de forma eficaz suas atividades, especialmente no momento de uma ocorrência fática de crise ou conflito. B. Desenvolver conhecimentos sobre as diferenças de crise e conflito, apresentando ao aluno diversos exemplos e simulados de gerenciamento de crise. Unido objetivos instrucionais conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de integram o conteúdo programático. 1. Conhecer como desempenhar de forma eficaz suas atividades, especialmente no momento de uma ocorrência fática de crise ou conflito. Introdução e princípios básicos sobre crise, características de uma crise. Critérios de ação no gerenciamento de crises, objetivos do gerenciamento de crises, classificação dos graus de risco ou ameaça. Níveis de resposta e fatores que influenciam na classificação de eventos críticos e na gradação de sua periculosidade. Autoridades locais que devam ser imediatamente comunicadas, plano de segurança da empresa. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais, equipamentos e prática. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 4 horas por ano. 2. Desenvolver conhecimentos sobre as diferenças de crise e conflito, apresentando ao aluno diversos exemplos e simulados de gerenciamento de crise. Integram o conteúdo programático, conceito de crise, conceito de conflito, características de uma crise, conceito de gerenciamento de crises, objetivos do gerenciamento de crises, fontes de informação uma crise. Autoridades locais que devam ser imediatamente comunicadas, apresentação de diversos exemplos sobre situações reais onde houve, ou não, a utilização de técnicas de gerenciamento de crise. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais, equipamentos e prática. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 4 horas por ano. Anexo 2º, alterado pela Portaria nº 3.25813, DG-DPF, publicada no DOAL em 14 de janeiro de 2013. Reciclagem do curso de formação de vigilante. Programa de curso 1. Requisito ter concluído o CFV2. Objetivo dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o recapacite para o exercício da atividade de segurança privada. 3. Organização O curso funcionará de acordo com as disposições contidas neste programa de curso, no regime escolar dos cursos de formação e demais normas vigentes. 3.1 Metodologia Os cursos de formação adotarão a metodologia do ensino direto, utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo, enfatizando ao máximo a parte prática, no intuito de alcançar os objetivos propostos para o curso. Os exercícios simulados, aproximados ao máximo da realidade, serão admitidos para aguçar a destreza e como antecipação aos exercícios reais. A disposição do plano de curso e a grade horária ficam a cargo dos cursos de formação, em conformidade com este programa de curso. Os professores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento, e os monitores serão de livre opção dos cursos de formação, desde que estas observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos. Os cursos de formação deverão manter em arquivos planos de aula elaborados pelos professores, a serem apresentados por ocasião das inspeções. As aulas de armamento e tiro deverão valorizar o manuseio e propiciar intimidade com a arma, mediante exercícios de empunhadura, visada e tiros em seco, antes do tiro real, bem como devem ser ministradas em 2 turnos em dias diferentes. 3.2 Carga horária total do curso será de 50 horas por ano, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 horas por ano.
3.2.3 Distribuição do tempo. Disciplinas curriculares. 47H-B. Verificação de aprendizagem. 3H total. 50H 3.3 Grade curricular. Disciplina Objetivos. Carga horária. Revisão e atualização das disciplinas básicas são os objetivos. A. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, papel das empresas e dos representantes de classe, direitos, deveres e atribuições do vigilante. B. Identificar direitos e deveres trabalhistas do vigilante. C. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles que podem incorrer na atividade de segurança privada, a partir dos conhecimentos adquiridos no CFV. D. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência. E recordar os conhecimentos que capacitem o aluno a desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam aprimorar seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de convívio social, especialmente no trato em áreas especializadas de trabalho, como bancos, shoppings, hospitais, escolas, indústrias, prédios, etc. F. Reforçar o conhecimento objetivando coibir a prática de atividades discriminatórias ou em desrespeito aos direitos humanos, especialmente na perspectiva de combate à violência de gênero, orientação sexual, contra a criança, adolescente, idoso e portador de necessidade especial. G. Recordar conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública, atribuições constitucionais de cada corporação policial e das Forças Armadas e atribuições da Guarda Municipal. H. Reforçar o aluno de noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros. I. Reforçar conhecimentos sobre vigilância geral e sobre as áreas de vigilância especializadas. J. Recordar os conhecimentos sobre radiocomunicação e segurança eletrônica. L. Relembrar conhecimentos gerais sobre conceitos e legislação relativos ao emprego e uso da força de maneira escalonada. M. Recordar os conhecimentos sobre gerenciamento de 32 horas por ano. Crise. Outras aplicações práticas. Armamento e tiro A. Recordar e praticar técnicas de uso e manejo do armamento empregado na atividade de segurança privada, como último recurso de defesa pessoal ou de terceiros. B. Realizar limpeza e conservação da arma. E C. Praticar tiro. 10 horas por ano. Educação física, manutenção do condicionamento físico. Recordar a capacitação do aluno a desenvolver um programa básico permanente de preparação física pessoal. 5 horas por ano. 3.4 Frequência é obrigatória a todas as atividades programadas para os alunos. Somente será submetido à avaliação final o candidato que houver concluído o curso com frequência de 90% da carga horária de cada disciplina, sendo considerado aprovado aquele que obtiver o índice mínimo de aproveitamento de 60% em cada disciplina. Será desligado do curso o aluno que ultrapassar o limite de faltas previsto no plano de curso, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que iniciado dentro do prazo máximo de 3 meses da conclusão do curso anterior. 3.5 Composição das turmas. As turmas serão compostas de classe com no máximo 45 alunos cada uma. 3.6 Avaliação. Ao final da reciclagem será realizada uma única avaliação de aprendizagem escrita, do tipo objetiva, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de 6 pontos no máximo de 10 pontos. A avaliação de aprendizagem da matéria de armamento e tiro constará do desempenho do aluno em aula, mediante conceito individualizado atribuído pelo instrutor, não importando computação na nota do curso. Será desligado do curso o aluno que for reprovado em uma ou mais matérias, podendo aproveitar as disciplinas já concluídas em curso subsequente, desde que iniciado dentro do prazo máximo de 3 meses da conclusão do curso anterior. 4. Programa de matérias. 4.1 Revisão e atualização das disciplinas básicas. Carga horária, 32 horas por ano. Avaliação, VUF, 3 horas por ano. Objetivo da disciplina. A. Desenvolver e atualizar conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada, papel das empresas e dos representantes de classe, direitos, deveres e atribuições do vigilante, direito, constitucional e penal, direitos humanos, combate à prática de racismo, relações humanas, atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência, segurança pública, preservação do local de crime, técnica de entrevista, radiocomunicação, alarmes, vigilância, uso progressivo da força e gerenciamento de crises. B. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de segurança privada. Unido objetivos instrucionais. Conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Desenvolver conhecimentos sobre conceitos e legislação de segurança privada. Recordar e atualizar conhecimentos básicos de direito, direito constitucional e direito penal, enfocando os principais crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles que podem incorrer na atividade de segurança privada, a partir dos conhecimentos adquiridos no curso de formação de vigilante. Atualizar o aluno em noções e técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios de pequenas proporções, bem como nas técnicas de primeiros socorros em caso de emergência. Aspectos legais sobre segurança privada. Lei N. Graus 7.102, Decreto N. Graus 89.056, Portaria da Polícia Federal que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada. Papel do empresário e do representante de classe. Direito, deveres e atribuições do vigilante. Princípios constitucionais. Da igualdade, artigo 5 graus, da Constituição. Da liberdade de trabalho, artigo 5 graus, inciso 13, da Constituição. De locomoção, artigo 5 graus, inciso 15, da Constituição. De reunião, artigo 5 graus, inciso 16, da Constituição.
De propriedade, artigo 5 graus, inciso XXI, da Constituição. Da identidade, artigo 5 graus, inciso VI, da Constituição. Da liberdade, artigo 5 graus, inciso LX, da Constituição, e da vedação ao racismo, artigo 5º, inciso XLI, da Constituição. Direito penal. Conceito de crime, tentativa e consumação crime doloso e culposo. Excludentes de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, autoria, coautoria e participação, homicídio, artigo 121 do Código Penal, lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, crimes contra a honra, artes. 138, 139 e 140 do Código Penal, sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, roubo, artigo 157 do Código Penal, dano, artigo 163 do Código Penal, apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, quadrilha ou bando, artigo 288 do Código Penal, boletim de ocorrência, inquérito policial e processo penal, crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Da Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher, Lei nº 11.340, de 2006, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Lei 8.069, de 1990 Noções Básicas, e dos Direitos da Pessoa Idosa, Lei 10.741, de 2003 Noções Básicas. Direito trabalhista, contrato de trabalho, salário, adicionais, estabilidade no emprego, salário, salário base, salário família, horas extras, férias, adicional noturno, 13 graus salário, causas ensejadoras de demissão por justa causa, sem justa causa e a pedido, sindicatos, convenções e acordos coletivos de trabalho, processos na Justiça Trabalhista, comissão de conciliação prévia, preposto. Testemunhas, direitos humanos e relações humanas. Atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência, trato social em áreas especializadas de trabalho, como bancos, shoppings, hospitais, escolas, indústrias, prédios, etc. Combate a incêndio de pequenas proporções, métodos de extinção, extintores de incêndios, evacuação de locais. Conduta na prestação de primeiros socorros, análise primária e secundária da vítima, transporte de feridos, acidentes traumáticos e hemorrágicos, respiração artificial e massagem cardiopulmonar. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais e exercício prático. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 12 horas por ano. 2. Atualizar e reavaliar conhecimentos sobre vigilância, uso progressivo da força e gerenciamento de crises. Modalidades de vigilância, banco, shopping, hospital, escola, indústria, prédios, técnicas de vigilância, controle de entrada e saída de pessoas, identificação de suspeitos, planos de segurança, nível de uso da força, uso progressivo da força, Código Penal, justificativas ou causas de exclusão da antijuridicidade que amparam legalmente o uso da força, artigo 23, 24 e 25 do Código Penal, artigos 129, 252 e 253. Imputabilidade penal legal do mau uso ou excesso. Níveis de força. Presença física. Verbalização. Controle de contato ou controle de mãos livres. Identificação de emergências, crises, ou qualquer evento crítico, medidas imediatas e imediatas. Critérios de ação no gerenciamento de crises. Objetivos do gerenciamento de crises. Classificação dos graus de risco ou ameaça. Níveis de resposta e fatores que influenciam na classificação de eventos críticos e na gradação de sua periculosidade. Autoridades locais que devam ser imediatamente comunicadas. Apresentação de casos práticos. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 12 horas por ano. 3. Atualizar e reavaliar os conhecimentos e emprego do rádio e outros meios de comunicação. Atualizar e reavaliar os conhecimentos e emprego de alarmes, outros meios de alerta não restritos, geridos por empresas e disponíveis a seus vigilantes, bem como outros equipamentos eletrônicos. Sistema de telecomunicação utilizado pela empresa e disponibilidade no mercado. Vigilância eletrônica, alarmes e outros equipamentos eletrônicos. Manuseio, uso correto, conservação e manutenção. Estratégias de ensino, aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos, um professor e caderno didático. Carga horária, 4 horas por ano. 4. Desenvolver e atualizar conhecimentos sobre segurança, órgãos policiais, como acionar. Pública, acionamento dos órgãos competentes quando necessário, identificação de quadrilhas e suspeitos, técnica de entrevista, relatório, informações à polícia, sobre a prestação de informações à Polícia Federal, ocorrência policial, inquérito policial, ação penal. Reforçar os conhecimentos para identificação de grupos criminosos e seu modus operandi, para que o vigilante evite ser alvo de cooptação por parte de organização criminosa e colabore com a polícia. Relacionamento. Quadrilhas e suspeitos, modus operandi. Local do crime, isolamento, medidas imediatas, sem interferir e nem inviabilizar o trabalho da polícia. Preservação de vestígios. Entrevista preliminar quando as pessoas tendem a se dispersar antes da chegada da polícia. Observar e descrever pessoas, coisas, veículos, cenas, locais, armas, etc. Identificação de drogas. Trato com as vítimas e
Modalidades: assalto a banco, espionagem industrial, roubo de cargas, transporte de valores, contrabando, falsificação de produtos, tráfico de drogas, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, sequestro. Estratégias de ensino: aula expositiva dialogada com auxílio de recursos audiovisuais. Recursos: um professor e caderno didático. Carga horária: 4 horas por ano. 4.2 Armamento e tiro. Carga horária: 10 horas por ano. Avaliação: VUF, conceito do instrutor. Objetivo da disciplina: A. Discutir e analisar o uso legal e progressivo da força pelo vigilante até o emprego da arma de fogo. B. Habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de vigilância de segurança privada, como último recurso para defesa própria ou de terceiros. C. Fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessárias em cada situação e ter conduta adequada no que concerne ao porte de arma em serviço. E D. Praticar tiro. Unindo objetivos instrucionais. Conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de 1. Elencar regras de segurança, limpeza e conservação, nomenclatura e posição de tiro. Capacitar o aluno a utilizar a arma de fogo, através de projeção de slides, manuseio da arma e treino em seco, bem como resolver incidente de tiro, pane. Efetuar tiro em visão primária TVP, partindo da posição de retenção, 7 metros 2 olhos abertos, 12 tiros. Revólver calibre 38. Nomenclatura e funcionalidade. Limpeza e conservação. Carregar e descarregar a arma. Incidente de tiro, sanar pane. TVP, em pé, 7 metros, 2 olhos abertos, 12 tiros. Estratégias de ensino: aula expositiva dialogada demonstrativa prática. Recursos: um professor e monitores, estande, revólver calibre 38 e munição, 12 tiros, carga horária, 4 horas por ano. 2. Efetuar tiro rápido, retenção, 5 metros, com 2 olhos abertos, 8 tiros. Revólver calibre 38. Treino da unidade. Treinamento em seco, e TR, retenção, 5 metros, barricada à direita e à esquerda, 2 acionamentos em 3, a cada comando, 0,8 tiros. Estratégias de ensino: aula expositiva dialogada demonstrativa prática. Recursos: um professor e monitores, estande, revólver calibre 38, munição, 0,8 tiros, carga horária, 2 horas por ano. 3. Efetuar tiro rápido, barricada à direita e à esquerda, partindo da posição de retenção, 5 metros, 8 tiros, com 2 olhos abertos. Revólver calibre 38. Treino da unidade. Treinamento em seco, e TR, retenção, 5 metros, barricada à direita e à esquerda, 2 acionamentos em 3, a cada comando, 0,8 tiros. Estratégias de ensino: aula expositiva dialogada demonstrativa prática. Recursos: um professor e monitores, estande, revólver calibre 38, munição, 0,8 tiros, carga horária, 2 horas por ano. 4. Efetuar tiro rápido, sacando, arma no coldre, 5 metros, com 2 olhos abertos, 12 tiros. Revólver calibre 38. Treino da unidade. Treinamento em seco, e revólver calibre 38, TR, sacando, 5 metros, 2 acionamentos em 3, a cada comando, 12 tiros. Estratégias de ensino: aula expositiva dialogada demonstrativa prática. Recursos: um professor e monitores, estande, revólver calibre 38 e munição, 12 tiros, carga horária, 2 horas por ano. Munição empregada por aluno calibre quantidade calibre 38-40. 4.3 Educação física carga horária, 5 horas por ano. Avaliação: VUF, conceito do instrutor apto ou inapto. Objetivo da disciplina: A. Relembrar conhecimentos para construir uma mentalidade de prática continuada de atividade física em busca de saúde, bem-estar físico, psicológico e social, bem como conceitos de qualidade físicas que favoreçam o aumento da capacidade física geral e específica, sempre que possível em situações compatíveis com o contexto físico, mental e social da atividade do vigilante. E B. Desenvolver força e resistência muscular por meio de corridas e exercícios livres, que permitam ao praticante a manutenção de seu condicionamento independente de espaço específico ou uso de aparelhos. Unindo objetivos instrucionais. Conteúdo programático. Ao término das unidades, o aluno deverá ser capaz de integram o conteúdo programático. 1. Mensurar pulsação como orientação à prática regular de corridas. Desenvolver estratégias para melhorar a capacidade aeróbia. Desenvolver estratégias para melhorar a resistência muscular localizada. Verificações diagnósticas, exercícios educativos de corrida, corridas lineares, exercícios localizados em circuitos. Orientações básicas de montagem de treinamento físico. Estratégias de ensino: aula prática com treinamento progressivo da atividade de corrida, exercícios aquáticos ou circuito. Recursos: um professor e monitores, pista de atletismo, ginásio poliesportivo e materiais de circuito, ambientes facultativos. Carga horária: 5 horas por ano. Anexo 3º.